Eu tô torto e fora de esquadro, Raposa. Assim? Torto e fora de esquadro. Cristo bendito. Eu tô olhando para o outro lado e a câmera tá aqui. Vai ser difícil eu me acostumar. Boa tarde a todos. Bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente num feriadão e à tarde. Por que essa live está acontecendo agora? Calma, o mundo não está acabando, não é nenhum meteoro, não foi a NASA que avisou nada, nem os Illuminatis que começaram uma bagunça gigantesca. Eu precisava vir aqui esclarecer umas coisas e mostrar outras coisas que eu até concordei com alguns caras, dona Raposa. Primeira coisa, eu tenho algumas palavras para dizer para vocês aqui ao vivo, para todo mundo que me acompanha poder assistir e saber de vez como eu penso, correto? Deixa eu ver se eu estou aqui ainda. Tá. Então, começa colocando o dedo no like, sabendo que essa vai ser um café com batata diferente, tá? Café com Batata é um quadro onde eu respondo perguntas de vocês, e hoje, enquanto eu estiver respondendo as perguntas de vocês, eu também vou mostrar para vocês de um jeito diferente o nosso projeto, o projeto que a Raposa mostrou ontem para tirar sarro. Eu vou fazer hoje ele bonito para vocês. Muito obrigada! Porque nós recebemos uma enxurrada de comentários de pessoas que dizendo que alguns entenderam e falaram legal, outros não entenderam, e aí tem uma turminha que já começou com um mimimi desgraçado. Eu sou meio que imune a mimimi, ok? Falando que a gente estava fechando o projeto, que a gente não queria que a pessoa visse. Não, não é. Aquele é meu projeto e vocês vão entender que, em alguns pontos, eu sou até um pouco arrogante, ok? Você já vai entender isso por quê, tá certo? Nós continuamos arrecadando trocados de vocês para a gente poder fazer o nosso projeto funcionar, porque nós somos sobrevivencialistas.br, sobrevivencialistas pobres, baixa renda.br, entendeu? Então, quando a gente vai fazer uma coisa, a gente vem aqui e pede ajuda. E eu só peço ajuda quando eu preciso. Eu não estou pedindo dinheiro para tomar pinga, eu não estou pedindo dinheiro para tomar café, nem para pagar minhas contas de casa. E sim para poder mostrar para vocês projetos que estão na minha cabeça. Então, você decide se vale a pena você ajudar ou não. E como sempre acontece, toda vez que a gente está com um projeto emperrado por conta de grana, a gente vem aqui e pede. Dessa vez, eu tenho uma ideia legal. E pode ficar tranquilo que todo mundo que já ajudou vai participar. É a partir de agora, desse ponto aqui, correto? Você vai clicar aqui em cima, ó, no chat. Depois a Raposa vai colocar aqui na descrição do vídeo também. Tem um e-mail para você mandar um Pix. R$20. Vintão, ok? Vintão, você tem que colocar o seu nome e você tem que colocar o seu telefone de contato. É isso, né, Raposa? Exatamente. Vintão, telefone de contato e seu nome. Quando atingir um número X de Pix, a gente vai fazer esse sorteio aqui de outro GD Plus. Você não sabe o que é um GD Plus? Então, eu vou contar para você. O GD Plus é um dos sistemas mais tops do planeta que a gente achou e testou aqui em casa para sistemas de iluminação de emergência. Não só iluminação, como você vai ver aqui, tá? O GD Plus é um sistema completo. Vocês estão vendo aqui, ó, a caixinha dele aqui? Pois bem, vou mostrar para você agora. Ó, tá? É um sistema completo de emergência para você ter em casa. Então, você vai colocar a placa solar em cima do seu telhado, numa área, no quintal, onde você quiser. A placa solar vai recarregar essa peça aqui, tá? Essa peça aqui é um Super Power Bank, que tem rádio, tem carregador USB para celular, para comunicação. Tem várias entradas, né? Tem várias entradas aqui do lado, você vai ver aqui, ó. Ele vai ter no equipamento dele 2 lanternas, uma do lado e outra aqui na frente, que é uma lamparina enorme que serve como um lampião, ilumina o ambiente todo, e ele tem mais 3 lâmpadas, ok? Tá vendo aqui, ó? Dá para ver aí? Dá. Não, não dá. Aqui, agora dá. Ele tem mais 3 lâmpadas. Se você ligar as 3 lâmpadas, ele fica ligado por 12 horas, ou seja, você tem iluminação por uma noite inteira. Se você ligar 2 lâmpadas, 15 horas, e só uma lâmpada ligada, 15 horas. E ele funciona muito tempo. É isso que funciona.
É assim que funciona. Então, você tem aqui um equipamento que é um sistema completo de emergência para sua casa, tá? 3 lâmpadas, ou power bank já integrado com rádio, com carregador de celular, com MP3 e o caramba 4, a placa solar, ou seja, quem pegar isso aqui vai pegar o sistema completo e já pode instalar na sua casa. Aqui no Forte, a gente está usando vários sistemas de energia solar que são pequenos. As lâmpadas do Forte são pequenas, é tudo pequeno. Então, a partir de agora, todo mundo que ajudar no nosso projeto vai estar correndo um sério risco de levar um GD Plus para casa. Né? Como vai ser o sorteio? Todos os nomes dentro de um saquinho, a gente vai puxar o seu nome. Por isso que você tem que colocar ali o seu nome e colocar também o seu contato, correto? As pessoas que fizeram isso antes, a Raposa já colocou o nome de todo mundo, tá? Então, tá aí em cima para vocês, ok? Vamos lá. Essa é a primeira parte da... Opa, café com batata agora Vou tem... ficar devendo uma batata. Porque Café eu falei que no próximo com café batata. com Senta batata aí, eu Raposa. ia fazer. Então tá. É assim que funciona. E por que eu estou fazendo isso na cara desse vídeo aqui? Porque tem um monte de gente, que entende o que a gente está fazendo aqui. Tem um monte de gente que não entende o que a gente está fazendo aqui, mas tudo bem, passa, porque alguns conteúdos são legais. E tem um monte de gente que parece que nasceu para tornar o mundo um lugar miserável e desgraçado. Tem um monte de gente que, sinceramente, na minha opinião, é um bando de inútil que não devia existir. Devia, literalmente, cavar um buraco e se jogar dentro. É exatamente isso que eu penso desses odiosinhos da internet. Porque, em grande parte, quando a gente quer fazer uma coisa que a gente chega e fala, eu não tenho motivo nenhum de falar de um projeto na internet e depois falar que ele é secreto. Não é que eu estou segurando informação, que eu estou contendo, eu não estou fazendo nada disso. Entenderam? Eu só não mostrei um monte de coisas para vocês ainda, porque muitas vezes é uma capacidade técnica e algo que vocês não querem que eu faça. Mas, na verdade, eu sou muito arrogante em alguns projetos meus, porque eu não faço eles para que eles sejam uma apresentação de internet. Eu não uso programas de edição, eu não uso programas de computador tipo CorelDRAW, eu não uso SketchUp, eu não uso essas porcarias, eu não sei fazer isso. Eu passo horas do meu dia... Não conta que você só usa o Movie Maker. Só o Movie Maker. Eu não... Está ao vivo, esqueci, não vai dar para editar. Eu não perco meu tempo aprendendo tecnologias das quais eu não preciso. E vocês, muitas vezes, acabam sofrendo por isso. Eu venho de uma época onde eu aprendi a fazer as coisas na mão. Eu não tinha internet. E vocês não sabem ainda muito sobre mim, mas eu fiz curso de desenho técnico do tempo que usava prancheta e esquadro, caneta nanquim para poder fazer projeto, coisas desse tipo. Então, eu estudei desenho, desde desenho técnico da parte mecânica, tá? Na Desetec, lá em São Paulo, e eu também fiz cursos na Pan-Americana de Artes. Você não sabe disso, mas o Batata desenha. Eu sou um artista frustrado. E eu posso contar para vocês como acabou a minha carreira como artista. Fácil, vocês vão entender, e tem até um pouco a ver com um pouco do assunto que eu quero tratar aqui antes de começar o Café com Batata, ok? A galera descendo o pau no Suzanão, né? A gente fez uma piada lá na semana passada. Na verdade, não foi uma piada, a gente fez um comentário, a gente comentou da Suzanão. Eu não fui zoar ninguém. Eu não peguei uma pessoa e zoei. Falei, não sei quem é, não sei o quê. Não. Eu falei único e exclusivamente de mim, na frente da minha esposa, que depois me bateu de novo e não entrou na Maria da Penha, certo? Mas eu fui lá e fiz a brincadeira do Suzanão. 99,9% das pessoas entenderam o que eu estava falando. Eu não fui desrespeitoso com ninguém. E eu falei único e exclusivamente da minha transição para o sexo feminino. Agora, se para algumas pessoas isso é um assunto, é um tabu, e você ficou chocado, e, meu Deus, eu vou juntar todas as mulheres trans do país e vou te cancelar porque você falou que vai virar trans, eu tenho uma palavra de consolo para você. Foda-se, eu estou cagando e andando porque você pensa.
porque a grande maioria das pessoas que me seguem sabe que não rolou uma maldade. Agora, tem um bando de merdinhas na internet, principalmente naquele Twitter, que, cara, serve só para foder a vida dos outros e ficar causando e ficar, oh, meu Deus, esse cara foi tomar no seu cu. Para começar, foda-se. Eu falo o que eu quero. Se eu falar que eu vou fazer uma transição daqui 50 anos, eu vou fazer e acabou, me processa. Faz isso daí. Porque, sinceramente, eu não sei de onde vocês estão com a cabeça. Quer dizer, a gente não pode falar mais nada. Falar, eu gosto de verde. O cara do vermelho vai vir me processar. Vai tomar no seu colega de ser mimizento. Este não é o canal para você. Esse não é o canal de gente dodói. Esse não é o canal de gente fraquinha, porque o cara que está aqui, meu chapa, está se preparando para o apocalipse. E se você não aguenta uma brincadeirinha qualquer, um comentário qualquer, um papo qualquer, meu chapa, é melhor você sair daqui. É melhor você largar essa merda de sobrevivência e procurar outra coisa para você fazer. Porque na hora que o bicho pegar de verdade, nós aqui acreditamos que o bicho vai pegar, essa sua neurinha, essa sua coisinha, vai te ferrar. Vai te ferrar. Você acha que, na real mesmo, tem alguma diferença entre a opção sexual da pessoa e a sua capacidade de sobrevivência? Você acha que o homem sobrevive mais que a mulher? Se você acha isso, é um idiota, porque a mulher sobrevive mais que o homem. Mulheres são leoas. Mulheres botam uma casa para funcionar, bota filho para funcionar, bota tudo. E se a criatura nasceu achando que ela é uma mulher, muito provavelmente o trans, ou seja lá o que ele for, ele já vem com esse instinto agregado. Então, muito provavelmente uma mulher trans casca grossa vai sobreviver muito mais do que você. Até porque, meu chapa, porque quem estava falando isso eram os caras, né? Porque a gente até recebeu uns convites, né, Raposo? Uma festa, né? Os trans de verdade até convidaram a gente para umas festas. Eu nem quero imaginar o que poderia acontecer naquela festa. Mas essas pessoas estão muito mais traquejadas à sobrevivência do que a grande maioria desses mimimizentos de merda que está aí. Então, minha intenção não foi ofender ninguém e eu não estava querendo dizer nada. É exatamente aquilo que eu disse. Eu não quero dizer as coisas. Quando eu quero captar dinheiro para um projeto, eu venho aqui e faço coisas como essa aqui. Faço um sorteio, faço uma live, peço descaradamente. Eu não finjo que eu estou fazendo. Quando você quer falar, você fala também, na lata. Se tem uma pessoa que fala as coisas na lata... Exatamente. Então, assim, eu falo as coisas na lata, eu falo o que eu penso, eu não me interesso se você vai gostar muito, se você não vai gostar muito. É uma coisa que é minha. Se você quiser seguir, você segue. Agora, você quer que eu seja falsinho para te agradar? Não vai rolar. Não entendeu como funciona? Dito isso, não tem projeto secreto ou imbecil. Não tem. Nós estamos... um projeto mal desenhado. Era um projeto mal desenhado. Ela falou, me mostra para eu mostrar. Eu fiz um rabisco para ela e entreguei. É isso. Mas você tinha que entrar no SketchUp e desenhar para que todos pudessem. Não, cara. Eu não sei fazer. Pera. Tu tinha que pintar também o negocinho para ficar bonitinho. Eu tinha que pintar tudo para deixar bonitinho. Eu não sirvo para isso. Eu não vou gastar 10 dias da minha vida fazendo um curso de SketchUp para desenhar uma horta para você. Você entendeu? Na verdade, gente, sabe o que acontece? A gente bota muita mão na massa. Então, a gente não tem tempo para essas coisas. Isso. Ou a gente fica fazendo bonitinho e não faz a coisa acontecer, ou a gente faz a coisa acontecer e não faz bonitinho. Faz do jeito que dá. A gente optou. A gente acha que do jeito que dá, você vai ter a informação suficiente. Eu não nasci. Não precisa ser bonitinho. Eu não nasci para essa merda. Fofinho. Eu não nasci para essa merda. Porque eu já vi em alguns canais, o cara quando aconteceu. Eu já vi em alguns canais os caras ganharem milhões de seguidores e de views só mostrando desenhinho e na prática merda nenhuma. Eu prefiro muito mais sujar a mão na terra do que ficar aprendendo a usar SketchUp. Espera, porra, eu tenho 2 filhos aqui, manja tudo de computador, uma hora esses moleques falam, tá bom, pai, eu faço para você. Aí vocês vão ganhar os desenhos bonitinhos que vocês querem. Por outro lado, eu me forjei como sobrevivencialista numa época diferente da tua. Eu aprendi a fazer, mas eu aprendi a fazer na mão. Então, hoje, agora, lembre-se de fazer o seu Pix, de fazer a sua doação, o seu Superchat. A partir de agora, eu vou desenhar o projeto para vocês na mão, para mostrar como que faz. Como é o projeto, e tentar
ver se eu consigo que você entenda o que a gente está fazendo aqui. E eu já vou falando o porquê que eu estou fazendo tudo. Então, você vai meio que saber hoje como funciona essa minha cabeça doida aqui. Você entendeu? Eu vou virar essa câmera aqui para baixo. Eu já estou com o meu equipamento aqui todo montado. É altamente complexo, tá? É extremamente complexo. Não é para qualquer um, não é para pessoa de coração fraco. Então, na hora que você começar a ver meu equipamento aqui, você vai falar assim, meu Deus do céu. Aí, provavelmente você vai embora, porque aí você vai desistir de tudo mesmo. Aí você desiste da gente de vez. Porque, cara, eu vou mostrar uma coisa para você que você vai surtar. Você vai falar assim, não existe mais gente que faz isso. Eu acho que o pessoal da geração não, nem sabe o que conhece. Tá? Então, vamos lá. Eu vou começar agora. A Raposa, se você tiver perguntas sobre o projeto, sobre qualquer pergunta para o Batata, você vai falando, vai postando aí. A Raposa vai lendo essas perguntas, vai me passando e eu vou conversando com vocês à medida que eu vou trabalhando, ok? Depois que terminar, eu tiro uma foto dessa bagaça e mando para vocês, se vocês quiserem, tá bom? Eu posto ou nos comentários do YouTube, eu posto em qualquer lugar, tá? Então, tá rolando a rifa, sorteio, o apoio cultural do GD Plus, tá? Assim que bater um número de doações que a gente consiga, vai lá. E eu consegui até agora 1h30 de Bobcat, tá? 1h30 de Bobcat, então já está garantido o buraco da mandala. O resto a gente vai tentar conseguir agora, não é não, Raposa? Então vamos lá. Então, olha só. Aproveitar, você vai de boas aí, que a gente pegou um horário bom e a gente está cheio dos nossos portugueses queridos aqui. Um beijo para cá. O pessoal tá todo aí. O Nicos, que está lá na Espanha, e tem alguém da Grécia. Peraí que eu perdi. Que eu nunca ouvi e achei isso aqui muito legal. Então, para vocês entenderem como é o meu processo criativo, tá? Eu já tenho o projeto na minha cabeça, eu já sei as medidas, eu vou mostrar tudo para vocês. E nós vamos planejar e desenhar juntos essa horta. Você que está assistindo vai ter que... Eu não sei fazer isso com gente olhando. Então, você vai ter que chegar aqui, vocês vão estar vendo, e vão falando para a Raposa aí... se está dando para ver, se às vezes eu vou ficar com a mão na frente, mas eu vou atualizando vocês aí, vocês vão conseguir seguir junto comigo, ok? Não só isso, como e por quê. E como sempre acontece e vocês não veem isso nos bastidores, eu vou mostrar agora já para todo mundo. Você tá chique. Eu tomo um café. Esse café com batata agora. Eu vou acender o meu paieiro. Esse é meu modo artista funcionando, porque isso aqui me ajuda a me concentrar. Eu não vou fumar, mas vou ficar com ele na boca, tá? Bobeira, mas é assim mesmo que funciona. Olha esse equipamento lindão que a gente vai usar. Vão dizer que é cringe. Vão dizer que eu estou fazendo coisa primitiva, mas não. Gente, houve um tempo na história da humanidade que pessoas desenhavam no papel. Caderno de desenho, ó, tá? E se você tivesse algum juízo, você também faria isso, tá? Agora, mais antigo ainda é isso aqui, ó, que a gente vai usar, tá? É com isso que nós vamos fazer um projeto de sobrevivência, ok? Eu tenho aqui também um canivete para cascar o lápis e uma caneta para cascar. Tá. E uma caneta para fazer o acabamento, se caso vocês não conseguirem enxergar nada aí, ok? Vocês estão conseguindo ver? Então, né? Depois disso, como é nosso hábito, a gente pega essas artes, isso aqui, tudo que acontece, e ele vai para uma pasta. Quem está lá no curso Off-Grid já viu que todos os projetos que estão lá foram feitos à mão, no desenho. Aquelas imagens que vocês estão vendo lá no curso saem da minha mão. Vocês entenderam? Da minha cabeça para o papel, e do papel, aí a Raposa e as meninas pegam lá e levam para a edição. Mas é assim que é feito aqui no guia. O bunker foi construído assim, a casa foi construída assim, as hortas estão construídas assim, e qualquer projeto que você viu no canal é feito assim, no papel. Por isso que eu falei, eu sou meio arrogante em alguns pontos, porque eu simplesmente opto por fazer isso dessa forma aqui, ok? E não dependendo de eletrônicos e computador para nada, tá certo? Então, vamos lá.
Luciana, você não tá vendo nada porque não tem nada, não é porque tá escuro, não, calma aí. Não tá escuro, tá bem claro até, ok? Então, vamos começar aqui, ó. Eu vou começar a fazer o desenho na mão e contando para vocês tudo que tem, que a gente vai ter para trabalhar aqui, ok? Deixa eu ver aqui, ó. Ele apareceu. Oliveira aqui, Pires, ó. de Niciros, na Grécia. Seja bem-vindo. Nunca tinha te visto por aqui ao vivo. Eu vou fazer aqui agora um desenho mais ou menos. Eu estou fazendo para vocês entenderem, não para o arquiteto entender, ok? Um desenho mais ou menos do que é a nossa área lá do fundo, tá? Olha só. Vocês vão ver minha cabeça doida funcionando aqui agora. Deixa eu achar aqui. Tá aqui, ó. Essa área aqui, você vai ter que assistir, pegando esse vídeo depois, você vai ter que voltar ele para você entender, tá? Ela tem exatos 20 metros por 30 metros. Tá? É essa área aqui que vai ser o escopo do nosso projeto, ok? Aqui a gente tem que colocar viveiro de animais, a gente tem que colocar hortaliças mais pesadas, tipo batata, beterraba, coisas grandes, coisas pesadas, mandioca, milho. Isso daqui tem que suportar todo o nosso projeto de fazer sementes crioulas e poder mandar para vocês, ok? Nós nos comprometemos a isso e nós vamos fazer isso daqui melhorar. O que está acontecendo hoje? Eu tenho um lugar emprestado, tá, de 360 metros quadrados no condomínio do lado do forte e o negão pediu a casa porque ele tem que construir lá, ele vai usar, é dele, não importa, mas é dele, ele faz o que ele quer. Fazer projeto assim em área dos outros é isso que você ganha. Ele vai deixar a gente fazer a colheita do milho agora, para mandar para vocês, e depois disso a gente tem que se virar, certo? Então vamos lá. O nosso projeto aqui já tem coisas plantadas aqui, tá? Eu já sei que eu tenho coisas plantadas aqui. Então aqui, ó, por exemplo, eu vou ter um círculo de bananeiras. Que já está esquematizado para a gente usar lá. Já está até com algumas bananinhas nascendo lá. Deixa eu te falar uma coisa. O pessoal está perguntando aqui pro lance do GD Plus se além do Pix pode ser PayPal ou outra forma. Você que tem que saber, Raposa. Ele só tem que se identificar para a gente saber para quem mandar, né? Pode sim. Se vocês quiserem fazer ou por PayPal. Ai, só que eu não lembro qual é o PayPal agora. Não, não dá. Olha só. Aqui a gente tem as bananas. A gente vai usar aqui, eu vou fazer um risco bem leve aqui, ó, para a gente ter uma referência em 2D do que seria a bananeira. Vocês estão vendo aqui? Essa área aqui, ó. Isso é um círculo de bananeira. Essa área aqui, ela vai existir aqui para a gente poder fazer a filtragem da água da cozinha, tá? É uma filtragem. Aqui, ó, a gente tem um dreno que já está feito, quase todo subterrâneo já está feito, que vai daqui da entrada do fundo até as bananas lá no fundo, correto? Já tem isso daqui. Então, a água já está parando aqui, correto? Aqui, ó, nós temos um portão. Tem vídeo no canal, nós fizemos um portão medievalzão enorme. Então, a gente tem essa área aqui que não pode ser usada por conta do portão, certo? Então, vamos fazer o portão aqui para vocês verem. Rapidinho. Portãozão medieval. Aí, olha lá. Aqui está o portão medieval. Então, a gente tem que prever que essa área aqui não pode ter nada. Correto? A ideia aqui é integrar comida e integrar animais, tá? Vocês precisam entender uma coisa. Esse terreno do guia, ele é assim, ó. Ele é inclinado. Daqui, de cima do terreno, até aqui, tem 1,20 m de altura, tá? Então, esse ponto aqui no canto dessa área, até esse aqui, é 1,20 m. E é por isso que, provavelmente, tudo que está na horta vai morrer.
porque a Bobcat vai ter que vir aqui, vai ter que nivelar isso tudo, mas não é só nivelar, porque o projeto, ele é mais arrojado ainda, tá? Então, vamos lá. Nós vamos começar agora, eu vou pegar pelos elementos centrais, certo? E vou mostrar para vocês o que a gente pretende fazer. Então, depois da bananeira aqui, eu vou ter aqui uma coleção de limoeiros. Tá? Limoeiros que são podados. Ok? Podados. Eles não são limoeiros enormes. Tá? Então, eles vão ocupar aqui, vai, meio metro quadrado cada um. Ó. Esses limoeiros aqui não vão passar da altura desse muro que está aqui do lado. Ó. Eles não podem passar dessa altura, porque se eles passarem dessa altura, esse projeto aqui vai falhar. Tá certo? Deixa eu pegar a borracha aqui, que aí eu já posso ir consertando tudo enquanto eu faço, para vocês não se enrolarem. Então, enquanto eles ficarem na altura desse muro, que é mais ou menos de 2,70 m, eles também não vão fazer sombra em nenhum cultivo que a gente tem aqui, porque já existe um muro, não tem o que se fazer, tá? Então, a gente tem aqui, como eu coloquei lá naquele período, a gente tem aqui um período de mais ou menos 10 horas de sol. Quem cultiva, quem trabalha com horta, quem já teve uma horta, sabe que é muito importante você saber o quanto de tempo de sol você tem e qual é a direção dele. Lá naquele desenho que eu fiz, eu coloquei um solzinho com uma seta, tá? Agora eu posso explicar para vocês que o sol vem nessa direção aqui, ó. Tá? Então, nós temos aqui o sol. Ele vai fazer esse caminho aqui. Então, ele vai começar a iluminar daqui para cá, e é por isso que é importante você saber o tamanho do limoeiro aqui. Se você não souber, você vai fazer uma sombra aqui e vai atrapalhar cultivo. Lá também, eu fiz um desenho mais ou menos assim, ó. Uma árvore pequena. Cara, eu estou desenhando para ser mais explicado possível, né? Esse aqui você vai ter que pôr um pouquinho mais para frente. Uma árvore maiorzinha. Isso do lado do desenho do sol. E uma terceira árvore bem grandona aqui. Certo? Seguindo o desenho do sol aqui, ela representa o tamanho das plantas que a gente tem que colocar aqui. Se eu colocar plantas menores desse lado aqui, eu vou aumentando o tamanho delas, que aí eu não vou ter, por exemplo, uma planta fazendo sombra na outra, e eu vou ter sempre o jardim completamente iluminado. Vocês entenderam? Tá. Vamos para os elementos centrais agora do corpo do que a gente vai fazer aqui, tá? A primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui, que lá está escrito penosas, cara, qual é o problema de penosas? Penosas são galinhas e são patos, tá? Nós temos aqui o projeto para 2 viveiros. 2 viveiros. Um viveiro para pena e um viveiro para pelo, ok? Aqui vocês precisam entender uma coisa. Aqui embaixo, ó, a partir desse ponto aqui, nós temos uma área verde gigantesca, tá? É uma área verde enorme que tem aqui atrás. Então, desde saída de água até a vivência de animais, isso daqui vai interferir demais. Porque nós temos um problema sério aqui no fundo com animais selvagens. Coati, macaco, cobra, o diabo 4 aparece por aqui. E o que nós temos aqui é uma grade de ferro gigante que vai ter tela e vai ser fechada para proteger os animais. Só que, se eu tiver uma crise grande com a questão dos animais, eu vou ter que fechar isso aqui para proteger os bichos. Então, nós vamos ter um segundo viveiro que vai operar aqui, ó, nessa parte de cima. Tá? Esse viveiro, ele tem mais ou menos 4 metros por 20 metros. É óbvio que eu não vou usar isso tudo para viveiro, tá? Mas isso daqui tudo é um viveiro. No início, ele pode servir até como canil, como o que seja lá o que for. Porque a raposa tem os cachorros de guerra. Não sei se você sabe disso.
Ela tem os cachorros de guerra. Então, aqui, ó, entra a primeira parte que engloba segurança, tá? Então, nós teremos um viveiro aqui de segurança. Inclusive, com tela, com arame farpado, com o caramba 4, para proteger de uma invasão do fundo aqui. O cara se depara com uma nova tela, um novo alambrado aqui. Então, você vai fazendo camadas de segurança, correto? A outra coisa que você tem que saber é o que tem aqui em cima. Aqui em cima tem um volume de água brutal. Brutal, muito grande. Nós não temos um poço, nós não temos um sistema comprado para nos dar água, nada do tipo. O que a gente está fazendo é uma série de cisternas, aproveitando a inclinação do terreno. Lembra que eu falei que aqui é mais baixo que aqui? Uma série de cisternas que a água da chuva vai descendo, todos os telhados do forte são do mesmo nível, então vai ter uma coleta de água gigantesca. Então, essa água desce essencialmente por aqui e por aqui, tá? Então, olha só. Essa água que desce por aqui, que é a maior, ela vai pegar numa cisterna que eu já mostrei para vocês aqui no canal. Dessa cisterna, ela vai correr com um filtro de areia que vai ficar aqui, certo? Vamos ver se eu consigo fazer ele legalzinho para vocês entenderem. Isso é um filtro de areia. Através de tubos, ele vai descer por aqui. Aqui tem um degrau já e vai vir para cá, ó, que vai ligar aqui no centro dessa área. Então, toda a água que o forte captar vai ser focalizada aqui. Daqui, ela vai descer para cá. Ó. Vai sair nesse corredor aqui e vai ser canalizada para a área verde, tá? É água de chuva, água limpa. Bom, agora que vocês já entenderam que a gente tem um volume brutal de água, eu vou ter uma caixa d'água aqui. Com um sistema de captação aqui. 1.000 ou 2.000 litros, eu não sei dizer para você como vai ser essa caixa d'água. Tá? Provavelmente vai ser uma dessas caixas d'água com ferragens, porque elas são muito mais seguras e são perfeitas para projetos como o nosso, porque ela pode ficar exposta, tá? Essa caixa d'água aqui vai ser uma irrigação com pressão. Quando ela fica um pouco mais alta, ela dá pressão para essa área toda aqui. Então, isso daqui é uma espécie de sistema de backup para fazer o gotejamento. Nós já fizemos um gotejamento com essa caixa aqui e funcionou bem para caramba. Essa caixa aqui vai manter um canteiro lateral que nós já temos aqui no fundo. Aqui tem uma passagem. Onde nós pretendemos manter, agora no começo, e isso vai crescer, claro, 8 pés de café. Lembrando que a dona Raposa é a maníaca do café e ela já plantou muito mais café, mas esse espaço aqui, ó, esse canteiro aqui é para 8 pés de café. É o que cabe, tá? E aqui em cima a gente tem uma linha de árvores, mas aí você vai lá e assiste o vídeo de quais as melhores árvores plantar, que você vai ter uma ideia boa. Aqui nós temos um muro e a parte 2 do forte aqui em cima, tá? Ó. A gente vai trabalhar só essa área de baixo aqui. Aqui é tudo árvore frutífera, tá? Então, vamos lá. Temos agora o primeiro viveiro. Temos aqui embaixo o lugar onde vai ser feito o segundo viveiro. O segundo viveiro, ele vai ter acesso direto à área verde. Por quê? Que você acompanha o canal já há muito tempo, você sabe que o trapizomba mora aqui fora, né? E um monte de galinhas e um monte de criadores aqui do condomínio deixa os animais saírem ali para pastar, porque tem muita árvore frutífera lá embaixo e tem comida demais. Então, você cria galinha aqui no fundo, basicamente é custo zero, correto?
Uma obra vai ter que ser feita aqui. Nós vamos ter que fazer um platô de cimento. Deixa eu pegar aqui. Numa medida, tipo, 10 por 2 ou 10 por 3. Estou falando de 30 metros quadrados. 30 vezes 9, Raposa, quanto dá? 270. Se for no confinamento normal, dá para colocar 270 galinhas aqui. Só que a gente não vai gastar esse dinheiro todo e a gente não quer 270 galinhas, tá? São 9 galinhas por metro quadrado que você pode pôr no confinamento. No semi-confinamento, é menos e assim vai, sucessivamente, até que você chega nas 3 galinhas. Então, dá para fazer um galinheiro aqui para até 90 galinhas. Tá muito bem planejado. Então, eu imagino um coberto aqui. Então, vamos lá, fazer a casinha para vocês verem. Um coberto aqui, muito similar ao sistema de galinheiro da Embrapa, tá? Com algumas alterações. Ele vai ser mais fechado desse lado aqui, para os animais não virem detonar as nossas galinhas, né? Também não vai pegar o bicho para ficar judiando com ele lá embaixo. E também não dá para sair matando animal silvestre. Então, é uma demanda. Você vai ter que resolver o problema. Então, a gente vai ter que fechar isso daqui com tela, fazer um belo de uma área para elas tomarem sol aqui fora, tá? Então, basicamente, você tem aqui a casinha das galinhas, um super galinheiro. Aqui, os ninhos e tudo mais que você já sabe, certo? Só que aqui entra um elemento que é muito legal do que a gente quer fazer. Aqui, a gente já pode começar a fazer a integração, porque eu tenho um galinheiro aqui, um viveiro grande aqui, que é onde a Cleonice vai morar no futuro. Cleonice é uma mini cabra, tá? Então, ela vai ficar aqui, ó, nessa parte, com metros quadrados o suficiente para ela, um belo de um telhado aqui, protegido bem no centro da estrutura do forte, e aqui nós teremos um galinheiro, e eu falo galinheiro, mas é mais para penosas, tá? A gente está discutindo ainda se vai ser só galinha que a gente vai ter, a gente está achando que não, que vai ter uma outra coisa aqui. Pato, com certeza eu vou ter. E agora entra a parte interessante disso tudo, tá? Agora entra a parte que vai ficar legal disso tudo. Porque aqui no centro, ó, eu vou tentar fazer o mais 3D possível. Tem um quase tanque. Quase, tá? Não vai ser igual. Do sisteminha Embrapa. Isso significa que vamos nós fazer um buraco novo. Vamos cavar. É por isso que vai morrer essa parte aqui. Porque nós vamos ter que cavar isso aqui tudo de novo, tá? Só que esse tanque aqui, ele é diferente do tanque da Embrapa, porque o tanque da Embrapa é literalmente você colocar tijolo aqui, ou uma lona, ou, enfim... Fibrocimento, às vezes. Fibrocimento, né? Nós não podemos fazer isso. Porque o que a gente quer fazer aqui é um sistema de mandala que vai funcionar de uma forma diferente. Porque, olha só, se eu fizer o tanque de tilápia aqui, tudo bem, eu tenho um tanque de tilápia, legal. Eu faço as ligações, eu faço isso daí tudo. Eu não quero fazer isso, eu quero fazer o seguinte, ó. Depois que o tanque estiver pronto, eu quero gastar muito pouco para fazer ele funcionar de forma praticamente autônoma. Porque eu sei que tem muita gente, mas muita gente que não tem tempo de criar tilápia. Então, a gente vê o pessoal falando, faz em caixa d'água, faz isso, faz aquilo, e não tem como. O melhor sistema que você tem é fazendo o peixe achar que ele está na casa dele, que ele está no rio, que ele está no lago. E você só consegue fazer isso fazendo a água circular aqui dentro e fazendo algo muito similar a um lago, tá? Mas, para isso, se a gente nivelar todo o terreno, a gente vai precisar de um bombeamento de água muito forte, mais energia, mais isso, mais aquilo. Se a gente simplesmente subir isso daqui para o alto e depois fazer a terra, né? Então, eu vou colocar ele pontilhado aqui, que é como se usa em desenho, tá? Você imagina que isso aqui tem 1,20 m, 1,40 m, por exemplo, que já vai dar quase 18 mil litros de água. É água suficiente, né, Raposo? É.
você vai ter isso aqui, ó. Você vai ter isso aqui. Esse terreno não vai ser reto. Ele vai ser inclinado aqui, ó. Ele vai se inclinar para todos os lados, tá? Nesse sentido aqui, ó. Então, o poço, ele vai estar muito mais alto que o nível do terreno, fazendo com que, se eu colocar só um ladrão aqui, ou uma torneira aqui, eu consiga irrigar os canteiros que estão aqui do lado, por gravidade, simples, sem precisar de bombeamento, sem precisar de nada. Porque essa porra é uma base de sobrevivência e não uma chácara bonitinha. É para funcionar. Então, o sobrevivencialista não pode gastar a vida dele trabalhando e cuidando disso 10, 20, 30 horas por dia. É simples, tá? Então, vamos lá. A partir do momento que eu tenho o tanque ali já colocado mais alto no desnível, e para isso é enxada, pá, trator e o caramba 4, eu já tenho um ponto onde a água vem aqui, daqui de trás, de muitos metros com muita pressão, abastece isso aqui, o sistema de filtragem vai ficar aqui atrás, ó, tá? Provavelmente não tem provavelmente, desculpa, com uma bomba solar aqui, que vai captar água desse lado e jogar ela para cá. Isso vai fazer a água sempre ficar ciclando e as tilápias, que são meio burras, vão ficar nadando lá dentro achando que elas estão no rio e reproduzindo e fazendo tudo. O ladrão sai para cá e vai para o APP, já pegando uma linha de árvores frutíferas que tem lá embaixo, então toda a água que vier em excesso aqui vai irrigar as árvores frutíferas que estão fora do projeto, mas beleza, deixa elas lá. E aqui eu tenho um tanque mais alto, cheio de peixe, que vai lá em casa tem 600, imagina quanto vai caber aqui. Vai caber peixe pra caramba, certo? Aliás, quem quiser ver as nossas tilápias lá de casa, eu coloquei elas ontem no Instagram e no Facebook. Você pega uma coisa, tipo um GD Plus, e coloca a lâmpada dele aqui em cima, ó, em cima do lago, tá? Ele acende, e não precisa nem ser o GD Plus, eu coloquei ali fora para testar agora uma balizadora. Uma balizadora é uma lâmpadazinha que carrega durante o dia e depois ele passa a noite inteira acesa. O tanto de bicho que bate nessa lâmpada e cai alimenta uma tropa de tilápia sozinha. Além disso, nós temos outros recursos para tilápia que a gente já fez, tá? Desde comida que vai ser produzida aqui, até minhocário e muitas outras coisas, ok? Deixa eu só... Max, você tinha perguntado alguma coisa sobre alimentação de tilápia lá no começo, eu perdi e não estou achando. Você pode perguntar de novo, por favor? Então, olha só. Nós temos... pergunta aí, enquanto isso eu vou fazendo o desenho aqui, tá? Depois eu passo a caneta e vocês vão entender ele direitinho. Então, olha só. Eu tenho material orgânico aqui, animais e material orgânico. Eu tenho animais e material orgânico. O que sair daqui vai alimentar e melhorar a terra que está aqui. O que sair daqui vai melhorar a terra que está aqui. Além disso, eu ainda tenho a água da tilápia, tá? E os recursos das tilápias, que as tilápias fazem um fertilizante bom pra cacete. Ou seja, foda-se se a China vai mandar fertilizante para cá ou não, foda-se se vai ter recursos industriais ou não, essa horta aqui vai estar extremamente fertilizada só com o que já está sendo gerado nessa parte do projeto aqui, tá? Agora, chegou a hora onde a gente vai ter que pegar uma linha, um barbante, e começar a irradiar essa horta a partir disso aqui. Só que de verdade. No sisteminha Embrapa, você depende de um monte de bombas e ligamentos e canos para poder fazer o sistema funcionar. Aqui não. Aqui não. Aqui o que você precisa fazer é isso aqui, ó. Começar a construir os canteiros dessa forma aqui, ó. Antes de você seguir aí, tem duas perguntas aqui. Manda aí. O Max está perguntando qual é o melhor trato para as tilápias em confinamento de alimento, relativo ao alimento. E a Lavínia está perguntando se há outros peixes que podem se desenvolver bem num tanque como esse.
Dá. Você tem peixes que se associam às tilápias, tá? Tipo pacu, por exemplo. Eles vão se brigar um pouquinho ali, mas eles funcionam bem. A maioria das pessoas que criam para pesca e diversão, usam esse sistema, tá? Pacu e tilápia. Comida, cara, você sabe o que peixe come? Peixe come comida, só para você saber. Então, ela vai comer qualquer coisa, desde resto de cozinha até comida feita, ração e outras coisas do tipo. Básico. Como chama aquela folha que a gente tem lá? Que eu sempre esqueço o nome, aquelas pequenininhas que a gente dá. Eu lembro. Elas adoram folha de amora. Folhas em geral, grãos, resto de comida em geral. Agora, você quer ver o apocalipse acontecer, é você jogar um punhado de minhoca lá dentro, tá? Estude sobre minhocário. Você vai ver que você tira quilos de minhocas, fácil. Então, com um bom minhocário, você consegue alimentar uma tropa de peixe e ainda por cima fazendo ele se sentir no rio. E quando ele se sente no rio, ele procria mais, ele engorda mais, ele fica mais forte, a carne fica muito mais saborosa, tá? Então vamos lá. Seguindo aqui. Esse aqui é o primeiro canteiro, irradiado para cá. Esse daqui, ó, desse lado, não pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Eu posso colocar aqui, ó, uma tela, fechando tudo, tá? Ou eu posso simplesmente fazer um túnel aqui, ó, ocupando uma posição do canteiro, expandir o galinheiro e fazer um túnel de arame aqui, ó. Bem aqui no meio, tá? Se eu fizer isso, eu trago para cá, para o Forte, o nosso projeto, que foi o projeto mais lindão e mais eficiente de produção de comida que nós fizemos até hoje, que foi fundir patos, pato, peixe e produção e aquaponia, tá? Foi tudo feito no mesmo lago. Então, o pato, ele vai poder vir aqui, usar a casinha, o ninho, o que ele quiser, embora ele não goste disso, tá? A gente vai poder fazer a casinha do pato aqui dentro e criar um patário por cima da água aqui. Os patos vão poder sair do galinheiro, vir aqui, nadar, pegar o seco de novo e voltar. As galinhas já vão ter um lugar para ter água à vontade, sem eu precisar ficar abastecendo de água o galinheiro o tempo todo. Embora a gente já tenha um sistema aqui, ó, que são as caixas que nós já projetamos aqui, que vão manter as coisas gotejando o tempo todo. Então, tem uma água de segurança aqui, nível 1.000 litros, que é renovável, tá? E o resto todo a gente vai fazer assim, ó. Deixar um vão de 50 centímetros e criar um canteiro. Tá? Aqui, outro aqui. Eu não preciso fazer um canteiro só para cada coisa, mas eu posso fazer isso aqui, ó. Tá? E aí sim eu vou controlar para valer a produção dentro do Forte. Repete aí, por favor, você está aí mais perto. A pessoa está pedindo para falar de novo do sorteio da rifa do GD Plus. Fala você, eu estou desenhando. Pessoal, é o seguinte, ó, ela está fixada aqui no topo da mensagem. A gente está fazendo para contribuir aí com esse projeto um sorteio de um novo GD Plus, do Super GD Plus, que é aquele que vem com rádio, que a gente já fez no final do ano, tá? Então, R$20 via Pix, contato@guiadosobrevivente.com.br. O sorteio não vai ser hoje, então dá tempo, tá? A gente vai fazer. Você falou no começo, eu não lembro. Amanhã? Na outra a hora que juntar um valorzinho legal, que é aquele valor mínimo que você estipulou, a gente vai lá e faz o sorteio. Não adianta chegar e fazer no final da live, porque a gente não vai conseguir nem pagar o GD Plus, aí é prejuízo. Então, dá tempo sim. Você só precisa, a hora que você enviar o Pix, colocar ali na descrição o seu nome e um telefone de contato, para depois a gente poder entrar em contato com vocês, ok?
Ah, e o pessoal que estava perguntando sobre as sementes crioulas, elas ficam disponíveis lá na lojinha do guia, guiadesobrevivente.com.br/lojinha. Então, toda a colheita que a gente vai fazendo, a gente vai disponibilizando lá. A gente solta, as nossas remessas saem no dia 10 e no dia 25. Se a gente não tiver atraso, por exemplo, na secagem, março foi um mês muito úmido e minha colheita de março atrasou um pouquinho. Então, o que tinha que sair no dia 10 saiu ontem. Então, o pessoal fica perguntando: o site não está atualizado, eu mandei o pagamento via Pix, o que acontece? Eu atualizo o site quando eu faço o envio da semente, ou seja, no dia 9, no dia anterior, que é quando eu vou preparar o correio, e no dia 24. Aí eu vou lá e já dou baixa, porque se eu apagar nem sempre eu consigo verificar o comprovante e fazer a atualização do site na hora. Se eu apago, depois eu me perco. Então, eu pego num dia, faço tudo e já libero e já passo o rastreio para vocês, tá? Então, sempre saem 2 vezes por mês. Então, vamos lá. Continuando aqui, tá? O que foi? Então, aqui, ó, passando pelos filtragem de areia, a água vem, abastece toda essa região aqui. Eu acho que dá para entender que esses aqui são os canteiros, tá? Depois eu vou desenhar eles bonitinho, passar a caneta. Então, cada um desses aqui é um canteiro diferente, tá? Vai evitar, por exemplo, que minhas batatas doces saia correndo e ocupe o lugar todo. Como isso aqui é feito? Plantas menores desse lado, tá? Elas vão gostar mais desse lado aqui. Então, por exemplo, você vai ter trigo plantado aqui, tá? Canteiros de trigo grande plantado aqui. Lembrando que ele não vai fazer sombra desse lado, ele vai ficar inclinado assim, ó. Ele vai pegar o sol chapado dentro dele, ok? Aqui nós temos plantas um pouquinho maiores e aqui maiores de verdade, tipo berinjela. Não que um canteiro seja só para uma coisa, ok? Então você vai conseguir fazer isso aqui tudo. Aqui do lado você continua com os cultivos feitos nos pneus, nas partes que estão mais improvisadas, mais reutilizadas mesmo, lembrando que essa parte aqui tem bastante coisa reutilizada, tá? Mas olha só que bacana. Eu chego aqui, eu ligo um botão ou viro uma torneira, automaticamente do próprio tanque, já com detrito de peixe, a água começa a vir para cá e fazer o gotejamento por gravidade nessa área aqui. Mas para isso eu vou ter que, a Bobcat vai ter que vir, e nós também, né, na pá, na mão, fazer um morrinho aqui, fazer a altura, né, construir o tanque e ir colocando terra para isso tudo ficar mais automático. É isso aí. O que você achou? Coloque aí para mim. Deixa eu ver agora. Deixa eu ler o que o pessoal está escrevendo. Ah, obrigado. Pessoal de água. Falei para caramba. Vamos lá? Deixa eu ver agora. Deu para ver o projeto secreto agora? Qualquer coisa que você olhar naquele desenho lá, você vai entender nele, mas bem desenhadinho aqui. E aí, se você quiser uma versão mais 3D da coisa, é isso aqui, ó. Tá? Vai ter um telhado grande aqui, com uma queda. Todo ele feito com telhas ecológicas, tá? Ou coisas recicladas, ok? Então, aqui você teria o primeiro viveiro. Esse é pesadão, construído com tronco, com material para ser resistente. É tipo, se alguma coisa, uma época muito ruim, climática,
ameaçar o projeto, é exatamente aqui O que você respondeu aí que eu não... que os animais vão se esconder. Ok? Ó. Você respondeu sobre a água? Não respondi, não vi. Falei para mim. A água que chega nesse lago é a água de uso da casa? Acho que alguém chegou agora. Não, é água de captação de água da chuva, ok? É tudo captação de água da chuva. Inclusive, a gente viu um sistema que ele vai funcionar por baterias solares aqui para esse lago, tá? Que nós já temos em casa, nós já temos bombeamento de água por energia solar em casa, tá? Funciona, é maravilhoso, os peixes... Eu tenho tubarões de... Acho que já deve ter peixe de 5 quilos lá, né? A Raposa postou no Instagram ainda essa semana. É um tipo de Arduino de programador que você tem, que ele se liga sozinho se ele tiver energia conectada nele, ok? Então, com a energia solar, a gente vai poder, por exemplo, programar essa horta, e tudo isso para funcionar com um programa. E ele não é um Arduino que eu vi. Ele é um relógio à bateria, vamos colocar assim. Parece um relógio à corda. Você gira o botão dele assim, ó, tipo uma semana, dá 7 voltas nele assim, e é velho pra caramba isso, tá? Mas ainda acha para comprar no interior. Você liga ele por 7 semanas, então todo dia, 6 horas da tarde, ele toca um alarmezinho e ele começa a soltar água por 1 hora. Aí ele fecha de novo e continua girando, só que daqui 7 dias ou 10 dias, dependendo de como for, você tem que ir lá e girar o botão de novo, dar corda nele de novo, e ele vai, sozinho, ele vai cuidando disso aqui tudo. É um timer, é um tipo de timer, isso mesmo, tá? É um Arduino primitivo, que funciona sem nada. Nesse caso aqui, especificamente, dá para você usar o temporizador eletrônico também, porque você não vai depender de energia de fora. Esse lugar aqui, ele é todo off-grid, ele vai funcionar com as baterias solares, ok? Então, ele não vai precisar de pilha, nada, e você pode sim confiar que a água vai sair de lá. Ele também não depende de água da rua, porque a água toda já está aqui, vai ter 1.000 ou 2.000 aqui, vai ter 2.000 aqui, 8.000 aqui, e mais 10.000 lá em cima. Então, a gente vai chegar em uma casa de quase 50.000 litros ou mais de água armazenada aqui, pronta para ser usada. E ele vai usar o estoque de água que já está aqui, tá? Ele já vai usar essa água aqui para abastecer isso aqui. Lógico que com temporizadores, com os fios para gotejamento, isso aqui vai ser tudo no gotejamento, tá? Toda ela no gotejamento para não desperdiçar nenhuma gota de água. Nada. Os animais vão ser tratados no gotejamento, ou enfim, vai ser tudo usando, claro, gravidade para ficar mais barato, mas vai ser tudo pensado dessa forma aí para funcionar, correto? Misturando segurança, porque você não vai conseguir acessar essa área aqui sem ter que pular esse mega muro. Esse muro já está pronto, eu vou mostrar para vocês essa semana, esse viveiro aqui, tá? Você não vai conseguir acessar essas áreas aqui de cima, vai ser uma área independente lá embaixo. Você vai ter aqui segurança, você vai ter água, integração de animais aqui. Eu posso falar o que eu quero colocar aqui? Eu quero ter peru aqui, e aqui, muito provavelmente, ou a gente vai entrar com mini cabra, ou a gente vai entrar com porco, tá? A gente vai ter 1 ou 2 porcos, porque é muita área, isso aqui é grande, vocês vão ver no vídeo. Dá para fazer no confinamento um porquinho para ele engordar, dá para fazer animais grandes aqui, ok? Dá para fazer um canil de cão de guarda, que seria perfeito aqui, porque você aperta o botão e o cachorro vai para todos os lugares da coisa, e a raposa já tem uma cachorra de guerra lá, né, um cavalo. Então, gostei desse novo cachorra nome, de guerra. cachorra de guerra. Então ela já vai dar para poder criar aqui maior, apesar que eu tenho uma ideia diferente do canil dela, mas enquanto isso não for feito, ou seja, isso aqui dá para criar alguma coisa de médio porte. Não dá para criar uma vaca, é claro, mas de médio porte já dá. E a manutenção dela vai ficar legal, porque aqui em cima nós temos a cozinha. Ó. Nesses 2 pontos tem uma cozinha de fora aqui, tá, para abate de animal, para coelho e tudo mais. E aqui nós temos uma grande também. Essa aqui já para processamentos mais limpos, tá? Então é isso aí. Tá? Essa é a ideia, esse aqui é o projeto secreto, que todo mundo falou, meu Deus, o Batata não vai mostrar, mas é esse planejamento aqui que a gente tem para fazer, tá?
E a produção desse lugar aqui, é lógico que ele é menos espaçado aqui, eu estou fazendo na mão, ok? A produção desse lugar aqui vai ser infinitamente maior do que a produção que a gente tem hoje de semente, de grão, quase 40% mais, sem custo nenhum de fertilizante, sem já gastar com esterco. E aqui em cima, ó, nessa área aqui de cima, tem uma pista enorme que tudo que a gente fez aqui, a gente vai começar a fazer aqui de novo, tá? Mas de uma forma mais... aqui não vai ser área produtiva, tá? Mas tem uma área enorme aqui, tem quanto ali? 10 metros por 30? Mais ou menos. Essa área aqui a gente vai pegar para fazer produções grandes, sabe? Tipo um monte de milho, um monte de mandioca, mas de monte mesmo. Pegar uma área bem grande para tirar bastante, a ponto da gente, sei lá, poder doar, sei lá, ajudar alguém que está precisando, né? Até a gente ter alguma coisa para construir aqui, ok? É basicamente isso aí. Se precisar de um incremento na produção de semente para mandar para vocês, a gente já faz esse incremento aí para vocês, tá? Tem uma área ali reservada já para isso. Deixa eu ver se... Isso ficou mais caprichado. Agora não tem mais como dizer que o Batata está fechando informação, tá, sei lá, fazendo sacanagem com ninguém. Ninguém está fazendo sacanagem com ninguém aqui, não. Aqui é isso que você viu, né? Eu não vou perder 10 horas da minha vida para ficar fazendo projetinho de SketchUp, de programinha de desenho na internet. Enquanto os caras estão desenhando, eu já estou ripando aqui. A ideia é essa daí. Né? Não, os caras, nossa, me chamaram e falaram, não, porque esse programa, olha aqui, você faz um curso, o cara tá vendendo o curso por R$280 de SketchUp, não sei das quantas que você faz no Google, cara. Não, R$207 é 1h30 de Bobcat, só para você saber, tá? Então, deu para entender mais ou menos o projeto secreto? Coloca aí, que agora eu estou lendo vocês, vai. Olha lá, recordei também. Não, se você não entendeu desse jeito, eu não sei mais como vou te mostrar isso. Esse é o nosso projeto. É para ele que a gente está captando grana. É assim, a gente não vai mostrar. É o quê? Isso. Não, se você não entendeu esse, a gente não vai não mostrar. tem mais o que fazer. Isso, a gente não vai você vai se inscrever no canal e vai acompanhando a hora que a gente estiver fazendo, porque eu não sei mais o que fazer. Eu cheguei no meu limite. O que o sobrevivencialista está falando é verdade. Cão de guarda sem adestramento não é cão de guarda, tá? Não é. Tem que ser adestrado. Tem que saber comando também. Porque se um bichinho caridoso tipo dela pega alguém, não sobra muita coisa. Se você não falar larga, não vira comida. Só para você saber, tá? Os cachorros, o boxer, principalmente o boxer, e quando ele tem 2 tipos de boxer, o retardado e o diabólico, só para você saber. Esse o dela é o diabólico. Meio retardado, assim, nas horas vagas, mas quando pega para ficar bravo, para proteger família, o bicho é do capeta. E a ideia dela é ter mais de um boxer. A gente só não tem porque não tinha mais onde colocar o boxer. Mas agora, se tiver um canil legal, a gente vai até pegar um casal e fazer gerações de boxer aqui na Forte. Até porque faz o canil Sim, é meu plano B. Claudiane, a gente está levando em consideração a posição do Sol, sim. A gente já mapeou a posição do Sol, inclusive contando inverno, contando verão. A gente pegou e mapeou literalmente com um spray. Já passou as 4 a gente passou as 4 estações e a gente vai marcando a posição do Sol com um spray. Então a gente sabe essa inclinação, a mudança. A posição é sempre a mesma e essa inclinação pega direto lá. Então já foi pensado para você não ter barreiras ali, tá? Para o Sol entrar direto nas plantas. É por isso que a gente tem essa produção do cacete lá naquele fundinho, mesmo com ele não tão bom. Todo dia eu chego aqui e falo assim, nossa, parece que eu tô começando, assim, a minha sensação é tipo, eu tô começando. Já faz 1 ano e 8 meses. Faz 1 ano e 8 meses. Já chegamos e a Raposa já fez até um relógio solar ali, para marcando os lugares onde o Sol está passando e tudo mais. Existem também, a gente também aplica aqui uma diversidade de tabelas. Na verdade, eu faço e ela me manda fazer.
ela tem tabelas lunares de cultivo, tabela... E, cara, fala o nome das tabelas que você tem aí. Agricultura biodinâmica. De agricultura biodinâmica, nossa, integra tem um monte. A questão do... Como chama? Da Lua. Da estação com a Lua. Um monte de biodinâmicas, tudo marcado, e a posição do Sol é extremamente relevante. E nós temos numa lousa marcado até o clima previsto e provável para, tipo, 2 meses. Tá? Você pega isso em sites como Clima Tempo e em sites que tratam de cultivo. A gente leva a sério essa parada aqui mesmo, ok? E aí eu não sei se está aí alguém que perguntou essa semana se valia a pena manter tudo no digital ou fazer um caderninho. A gente tem, sei lá, uns 14 anos de caderninho anotado, né? Se o seu vizinho se dá tampar o seu local, é mais complicado. A gente teve que fazer opções aqui. As nossas opções nos colocaram em alguns problemas. Eu já falei sobre isso aqui, tá? Eu podia ter escolhido um puta lugar legal, lá mais para baixo, tá? Fechado, mais descendo lá, nem mesmo condomínio, mas lá embaixo, com mais acesso à água, com menos inclinação, ou pegado mais aqui para cima. Se a gente pegasse mais aqui para cima, a gente pegava uma posição dominante, ou seja, o nosso terreno muito acima das casas que já estavam construídas. E tem piscina, pista de futebol, campo de futebol, e coisas desse tipo lá no fundo que não vão ser usadas. Então, isso não ia acontecer com a gente, foi por isso a nossa opção. A gente fica mais vulnerável ao tempo. Em outras palavras, fica mais difícil, você gasta um pouquinho mais, como você viu no meu projeto aqui. Você viu que eu tenho 2 abrigos fortes para animais? Pois bem, eles tomam, se vê uma tempestade, ele vai pegar em cheio na gente ali, pega na lata deles. Por isso que a gente vai fazer uma parte de alvenaria, uma parte de tora, muito arame, muito reforço, muita vegetação fechando isso daí. Tem essa integração também das plantas que vão fazer telhados verdes e tudo mais ali já para fazer essa contenção, tá? Mas vai ter que fazer. Ou você abre de um lado, não tem o perfeito, só para você saber. Parei se você falou, e o Desalmado está perguntando aqui qual será não, é a litragem do tanque de peixe. Falou, é cerca de 18 mil litros. 18 mil. Filtragem. Não, é 18, mais ou menos 18 mil litros, tá? Mais ou menos 18 mil. Tem uma variaçãozinha aí, que depende... O plano é 18 mil, a conta é para 18 mil. Só que eu chego lá, eu boto concreto lá no fundo, tá? Que ele vai ser feito de concreto e tijolo, não vai ter... meu Deus, não é uma piscina. A gente vai fazer de concreto e tijolo. Às vezes eu olho e falo, a terra está legal, a terra não está legal, ela está super compactado. Se a gente conseguir uma terra super compactada, você não precisa de uma camada de 10 metros de concreto. Aí você abaixa um pouquinho e isso muda a capacidade do tanque, a bomba, o número de peixe, muda tudo. Aí, de vez em quando tem aquele lance, né? Acho que tá pequeno. Aumenta só mais essa aqui, a nossa ali, eu ia fazer o espelho de água e ele ficou com 1,5 m, só para você saber. Tá cavando, você não morreu, você continua. Aí quando você vai ver, você está lá num poço, quase chegando na China, sabe? A nossa ideia é essa. Se der para cavar mais fundo que a gente puder, a gente vai fazer. Até porque a gente precisa tirar um pouco da terra, jogar para o lado e fazer a inclinação, entendeu? Tatiana tá falando que chegou atrasada, que não recebeu. Salve, Luiz. Notificação da live. Isso continua recorrente, Tatiana, mas segue a gente ou no Facebook, ou lá no Instagram, ou no Telegram, que a gente sempre avisa. Essa aqui a gente avisou só com meia hora de antecedência. Mas ela quer saber como vai ser a filtragem. Basicamente, a gente vai fazer filtros, aqueles filtros clássicos. Tem no canal já uns filtros que a gente fez com base em carvão e areia, tá? Só que eu vou ter que fazer um puta filtro de areia, que é para conter esse monte de água que vai descer aqui da casa toda, do terreno todo. Tá? Tudo que aqui em cima é livre, então vai descer. A nossa cozinha já está sendo feita, a laje foi feita com uma inclinação de quase 15 centímetros. Tá? Então, se você andar em cima da nossa cozinha aqui, ela já vai ter 15 centímetros de inclinação, que é para a água ir mesmo, e a gente usar o que todo mundo dizia que não era um benefício, que era a inclinação do terreno. Já que a gente tem um terreno inclinado, a gente já vai fazer tudo inclinado para poder centralizar essa captação de água.
Então, ela vai passar por um filtro de areia, basicamente um tanque de areia. Você vê esse filtro aí em permacultura e funciona bem pra caramba. Areia, um saco, um monte de areia, então toda a água que vem do telhado cai nesse saco de areia e desce pelo cano. É isso, tá? Quando juntar muito detrito, você só limpa a areia pela parte de cima e põe mais um tanto de areia, você vai ter um filtro de areia aí que dura anos, tá? Não é para filtrar para beber, é para filtrar detritos da água, o cocô do gato lá em cima, o passarinho, porque a água do telhado, infelizmente, a água da chuva é limpa, o telhado é sujo. Não tem como a gente fugir disso, tá? Não tem como. Ainda mais quando a sua esposa planta... qual é o nome daquela planta amarela que você botou lá embaixo? Aquelas florzonas lá. Girassol? Planta girassol e fica ali sentada, emocionada, porque é muito bonitinho as maritacas destruindo todas as sementes. É impressionante, aquela legião de maritaca que tem aqui. Tá? Eu sou o cara da bombinha. Eu tenho uma carabina de pressão que é velha, não dispara mais, ela não atira. Então, se está achando que eu vou matar maritaca, eu não vou. Mas que eu dou um susto nessas maritacas, nesses gatos, vocês não têm noção. Qualquer hora eu infarto a porra de um gato aqui. Porque tem gatos 30 aqui, e quando eles chegam perto de determinada circunstância, eu só atiro com ela, porque aquela mola bate, mas faz o barulho da porra. Os caras tomam um susto e vê aquelas revoadas, o céu fica verde aqui, para ver se salva alguma coisa. Agora diminuiu um pouco, né? Tem época, mas os gatos continuam. Mas também uma porque tá ficando mais frio, elas gostam mais do sol. E outra que a gente já não replantou o girassol. E lembrando que tudo que a gente tem aqui está embaixo da terra, tá? Só a cozinha que está para fora. E no barranco, se ela só continua no barranco, ela está muito abaixo do nível da rua. Então, nós não temos sombra pegando nessa área que vocês estão vendo. Não tem sombra de casa pegando ali. É livre. É como se olhando da rua, você não vê nada. Você só vê Agora dá para ver a ponta da cozinha, né? Você vê a ponta da cozinha saindo, assim. Então, você olha assim, tá, ali tem uma casinha. Dá a impressão que tem um cômodo ali, um quartinho. E não já tem o complexo todo que está embaixo da terra, né? Nossa, que chique, gostei disso. O quê? Complexo todo. Já virou um complexo, porque se você começar de lá de baixo do bunker, lá, você vai subindo, você sai na cozinha. Sim. Para você chegar na cozinha, você tem que descer pra caramba. Zoando, alguém tem que te zoar. É que você falou assim, nossa, um complexo, eu já imaginei. É um complexo de sobrevivência. Na minha cabeça, o complexo do HC lá em São Paulo. Não, o cara chega, é porque o cara chega aqui, ele olha de fora e o pessoal fica, o povo que mora embaixo da terra, porque você não vê nada, você vê duas hortas, vê a horta da frente e a horta de baixo, aquele puta daquele murão que agora tá ficando com umas toras em cima. E você viu isso? Você não viu, né? Você não tá no nosso Instagram. Você não vê os muros que a gente tá fazendo. A gente fez um murão de pedra, aquele muro gigante lá, e agora a gente tá colocando toras afiadas em cima dele, tipo castelo mesmo. Né? Vou botar aqui na comunidade. Ela bota uma foto na comunidade, então virou um forte mesmo. O forte é um forte. Embaixo da terra. Depois dá até para acampar no telhado já. Já, né? Porque o piso não tá zoado aqui em cima, mas na hora que acampar, dá para colocar umas 30 barracas aqui no topo do forte, com todo mundo dormindo lá. Assim por dentro da barraca para não sair voando. Já era. Dá para todo mundo fazer uma área de acampamento aqui em cima, tão grande que ficou. Agora, o desafio depois disso, melhoria das placas solares, dos sistemas solares, e melhoria e instalar tudo. Né? Tem o sistema de aquecimento de água que nós ganhamos do Fonseca, que já está prestes a ser instalado, e toda essa... Nós vamos transformar parte dessa água em água quente, que vai sair em todas as torneiras, todos os banheiros do subterrâneo, que vai ser lindão, porque a gente não vai precisar mais gastar com... Até que vai chegar uma hora, meu amigo, que a gente começa assim, você depende completamente do sistema. Mas chega uma hora que, se você investir, fizer projetos como esse aqui, que você desliga a rua lá, desliga a chave geral, desliga a água da rua e opera tranquilamente, porque toda essa área que vocês viram aqui, do lado de cá, tem biodigestor, tem tudo. Eu não preciso da rua para nada mais. Quando esse projeto estiver pronto, já era. Nem para água, nem para nada. Só para água de reuso, lá em cima a gente vai ter um tanque, uma outra cisterna, igual essa que eu mostrei essa semana, de quase 12 mil litros. 12 mil. Que por acaso vai ter uma ponte elevadiça para você poder passar e descer para o bunker. O quê? Ponte elevadiça.
Essa eu não tô sabendo. Uma porta que vai abrir assim, você vai ter aqui a ponte. Não, eu sei o que é uma ponte elevadiça. Calma. Então, ela sobe eu só tô aqui. dizendo que essa é nova para mim, que essa aí eu não tô sabendo. Porque eu fiquei me perguntando o seguinte, eu vou fazer uma puta porta de aço para colocar ali. Assim, de surpresa, eu vou colocar bronca, né? Olha só, aqui tá a parede. Aqui tem um buraco. Eu tenho uma puta porta de aço que eu vou colocar aqui. Certo? Eu posso colocar uma porta mequetrefe ali, né? Uma porta porta de gente normal, que esses caras usam nas casas deles aí. Mas eu posso fazer um mega portãozão do capiroto. De gente anormal. Tipo trilho de trem. 3 trilhos de trem assim, uma chapa daquelas furadas de inox. E ela desce assim, ó. Pum! E aí você passa por cima dela, você anda em cima da porta. E depois puxa a porta. Então, os caras... Eu não vou. Não, os caras, a gente só pode subir e descer a pronto quando tiver gente aqui. Quando eles vierem para cá, vem 20 pessoas. Cada um pega, ele faz umas polias, alguma coisa assim. Entendi. Entendeu? Bota um amortecedor. Deve ter um projeto de ponte elevadiça em algum lugar. Deve ter um engenheiro assistindo essa merda aí. Que vai chegar e falar, fala, tá aqui, batata. Aí a gente sobe ela assim, ó, pronto. Só tem o tancão de água, a gente, sei lá. Nesse a gente cria piranha. Jacaré. Mas do jeito que tá tendo viadinho na internet, a gente põe rã lá dentro, que depois a gente vai ficar com medo das rãzinhas lá. Ver o sapinho sair correndo. A gente já vai já tem um monte de rã aí, já pega daí e já leva para lá, pronto. Olha que lindão que a gente vai fazer, hein? Ponte elevadiça da entrada do forte. Ninguém vai conseguir levantar aquela merda, nem nós, mas se o apocalipse acontecer... Eu tenho medo do que eu vou falar agora, mas eu gostei. Se o apocalipse acontecer, presta atenção. Se o apocalipse acontecer, nós colocamos um reboque na bunda do carro. Na bunda não, né? Na traseira do carro. Melhorou. Amarra ele ali na porra do portãozão. E você só puxa para frente, assim. Ó. Você puxa para frente, usa o carro, porque afinal de contas o carro deve servir para alguma coisa no apocalipse. Puxa ele para frente, assim, a ponte. Nós botamos 2 travas de 1 polegada ali, tipo aquelas alavancas de ferro de construção. Põe 2 atravessadas assim, ó. Aí, ó, já tem gente dando ideia que dá para fazer um sistema de polia. Então, como é que o infeliz vai conseguir abrir aquilo ali? Se ele conseguir quebrar a tranca, se ele conseguir, aquela porra desaba em cima dele. Ou seja, é quase suicídio abrir aquela porta. Ai, Deus, olha que lindo, cara! Que lindo! Eu quero uma ponte elevadiça. Deixa, amor. Deixa. Vamos negociar, deixa. Fala assim, tá bom, eu deixo. Porque aí eu já começo a pensar nela agora. Aí o próximo desenho que eu fizer aqui é assim que funciona a nossa ponte elevadiça. Vai, fala assim, sim, tá todo mundo ouvindo. Peraí, não fala. Gente, o que vocês acham? Sim ou não? Fala sim. Fala sim, seus traíras. Vai me dar um café, vai. Deve ter um. Tá frio. Tem, mas tá frio. Tá bom, pode me dar. Café frio, café quente, não importa. Café frio é mais barato? Café frio é mais barato? Não, é o mesmo preço. Olha lá, todo mundo botando sim. Eles estão querendo ver o pau torar mesmo, raposa. Tá tudo ali, ó. Sim, tem 85 mil, sim. O Sérgio falou sim. Kátia Vieira falou sim. A Rosemary sim. A Luciana, a Lavínia, a Daniele. Tá todo mundo falando sim. Caramba, todo gente. mundo. E não é uma ponte gigante, não. Ó, não é uma ponte gigante. É uma ponte. Ela deve ter o quê? 2 metros. Eu só estou fazendo um cálculo básico aqui. O preço que tá o ferro. Mesmo que eu comprar tudo no ferro velho... Não faz isso. Pensa nos trilhos de trem que a gente vai pegar no ferro velho. Então, mas ainda assim tá caro. Aí vai ter as barras laterais para soldar isso daí. Então a gente vai pensar aqui. Pô, sabe aquele mata-burro que a gente passou? Eu odeio mata-burro. Mas você sabe aquele mata-burro que a gente passou? Que os caras fazem em sítio? Sei. Sabe aquele mata-burro lá? Aquele mata-burro perto do pesqueiro. Sei. Ele tem os 3 trilhos e as madeiras, não tem? Tem. A gente não pode ter as madeiras, porque senão alguém taca fogo. Sim. A gente tem que ter de aço. Os 3 trilhos eu sei onde tem. Então a gente vai lá buscar os trilhos. Vai ser de fuder de caro. E depois a gente põe as barras, assim, pode ser cantoneira, metalão, seja o que for, só para juntar os 3 trilhos. A parte de baixo, o engate, as dobradiças, eu não faço a mínima ideia de como a gente pode fazer isso para não matar as pessoas. Agora, calma. Eu tô calma. Ele tem que ter... Quanto mede a Duster? Não mede 2 metros a Duster. Acho que é 2,10. Que 2,10? De onde vai a média 2,10 a porra desse carro? A gente troca por um fusquinha pequenininho, pega um carrinho. Aí faz ela ali, faz ela com 2,5 metros de altura por 2 metros, 2,10 metros de largura. Para você passar ali bem...
Você entendeu que nem trator consegue derrubar mais esse Ford, porque o trator não chega mais no Ford. Que não dá mais nem com o trator, mas... Cara, é isso, e a gente constrói... Deixa eu fazer uma ponte elevadora. Isso no futuro, um dia. Eu faço todos os projetos, um dia eu vou lá e faço... Você já sabe qual é o meu planejamento. Eu não posso sair da risca, porque senão não sai nada. Ó, quando terminar tudo, a gente tá com aquele portãozinho fudido de merda lá na frente. Que não vai servir para nada aquilo ali. Certo? Se um passarinho deitar em cima, aquele portão cai. E a gente vai ter que trocar ele, não vai? A gente faz aquele portão, quanto tem lá? 6 metros? Faz aquele portão assim. É só ele deitar para trás. Ó, ele deita para trás. Você começa a reaproveitar, você vai me a gente faz um buraco do capeta lá embaixo. Certo? Bota um portão para descer, assim, ó, com umas correntonas. E sobe ele. Ali embaixo a gente cria rã. Eu prefiro as piranhas. Então, o pessoal tá aqui para ver o projeto ao vivo, não tá? É assim. Eu também gosto de piranha. Opa! Dá um caldo maravilhoso, a piranha. Um belo tipo de peixe. A gente só não vai poder canalizar esse fosso com os demais, porque... Se você trouxer para cá, vai encher de peixe aqui, vai encher de piranha no primeiro negócio. Não. O segundo, elas vão destruir as tilápia. A gente deixa ele A gente faz ele independente. Mexe com as minhas tilápias. Não tem nada. Tem um túnel gigante aqui que dá para você passar 500 canos, se você quiser. Junta um cano lá na puta que pariu e já era. Não pode também falar que vai ter um lago gigante lá no fundo, na área verde, porque dá merda. Vou contar uma coisa para vocês. Vou aparecer aqui, ó. Oiê. Vou contar uma coisa para vocês, tá? É sonhando no muito que a gente faz o pouco. A gente já sonhou muito com o pouco e não conseguia fazer nada. Depois que a gente aprendeu a sonhar com o grande, a gente chegou no pouco que a gente queria. Ela está começando a se ferrar com um projeto que eu comecei há um tempo atrás, faz uns 6 meses aí, que eu estou mapeando todos os recursos da região. Todos. Se o cara está demolindo uma casa na puta que pariu, eu estou indo lá para ver o que está saindo daquela casa e pegando ferro, pegando tudo que vocês puderem imaginar. Ali na frente está lotado, tem uma pilha de material de construção, de ferragem, de tudo que ainda não vai ser usado. E eu vi, com os meus olhos, uns 15 metros de trilho lá. Trilho mesmo, trilho de trem. O cara estacionou ele ali. Quanto que está custando? R$800. 800 pau. Os 15 metros, né? Os 15 metros. Mas isso dá... metro. Não, se você vê o preço, melhor, o peso disso é absurdo. É absurdo, tá? É muito grande, só para você saber, não estou brincando, não. É um peso gigantesco esse trilho. Precisa disso. O cara pegou aquela de caminhão, não foi com aquele bracinho dele lá? Com um negocinho lá que erguia um guindastezinho. Mas se você cortar em 3, dá 3 barras de 5 metros. Imagina um portão de trilho de trem, garota. Isso é o portão de uma base sobrevivencialista. É isso aí. Eu desligo as porras das câmeras, tudo aqui. Desliga essa merda, não quero nem saber mais. Não precisa de segurança mais. O Bruno, ele acredita nesse trem. Ele acredita nesse trem, Bruno. Muito obrigado. É isso aí. Você tem que pegar o nome do Bruno e colocar... E do outro rapaz, do John. Apesar que é sacanagem. Eu não vou aceitar daqui, não. No Superchat, não. Porque no Superchat tem um desconto de 35% para o YouTube. Não me sacaneia desse jeito. Vai no Pix lá, que é muito mais legal. E manda teu recado lá, que amanhã na live eu leio todos, ok? Cara, trilho de trem. Cara, eu preciso disso, cara. Eu preciso. Vou pensar no seu caso. Eu cavo na mão ali. Cavo na mão. Eu tenho que fazer... E trazer o trilho? Você traz como? A gente dá um jeito. Quando você me falou do caletão, eu falei, vou botar um caletão. Você falou, não tem como levar. Surgiu um cara, foi o Luciano. Valeu, Luciano, se você estiver assistindo, obrigado. Ele parou ali do lado. E aí, Batata, tudo bem? O que você está fazendo? Eu falei, eu estou carregando um caletão. Bota aí no caminhão. Ele parou do meu lado, assim, para falar oi para mim, no meio do nada, lá no coisa. E apareceu um cara para carregar os caletão para cá. É verdade. Eu vou chegar, é no mesmo lugar que tem o caletão. Eu vou estar lá parado, eu vou ficar 2 minutos no portal, alguém vai parar ali. Falou, Batata, é você? Eu falei, sim, me ajuda a levar o caletão? E os caras vão me ajudar. Ou então eu levo as ferramentas. Não, agora não é caletão, é trilho de trem. O trilho. Eu ligo lá na loja do mecânico e falo, me dá uma serra de plasma aí. Para quê? Para cortar um trilho. Ajuda a gente aí. A gente enche o saco deles até eles falar, tá bom, leva a serra de plasma. E a gente corta no plasma. Vai demorar 3 dias, mas nós cortamos, vai fazer o quê? Ai.
Cara, eu amo o meu público. Com portão de trilho de trem e corrente de âncora. Cara, vai ser tipo... Você não tá entendendo. Vai precisar de muito viking para invadir essa porra. Muito. Eu falei do canhão, o cara me deu o canhão. Você sabe que a gente ganhou um canhão, né? A gente ganhou um canhão. De verdade, um canhão. Não é um canhão militar, é aqueles canhão tipo pirata. A gente ganhou um canhão, tá? Ganhou um canhão. A gente ganhou... Não, tem umas coisas loucas para vir pro forte ainda. Só que tem que ter um lugar para pôr esse canhão que pesa tipo 300 quilos, aquela porra. 300 quilos de canhão que vai ficar lá em cima do forte, tá? Peraí, Cláudio, dá uma procurada aqui no canal. Tem um canhão. Vai aparecer um doido para fazer isso. Vai. O Val, que fez as nossas portas aqui, ele faz esse portão para a gente. Você tá proibido de falar com o Val. Faz. A loja do mecânico já mandou aquela máquina de solda do capeta que solda tudo. Então, filhas, o cerco está fechando. Vai ser um portão de trilho de trem. Eu vou ficar com vergonha. Tenho vergonha de imaginar que sobrevivencialistas reais, esses caras que estão assistindo, que assistem a gente, vão vir aqui numa base que eu digo para os outros que é sobrevivencialista e que o cara se depare com, sei lá, coisa fake. Mas aí o pessoal... Se ele quiser coisa fake, ele vai para essas pousadinhas aí que fala que é sítio, não sei das quantas. Eles vão para lá, eu não. Eu tenho que fazer um negócio que é para o cara olhar e falar, tá bom, eu fico aqui no apocalipse. É assim que tem que ser. Ai, Batata, mas é feio. Não é feio. Aqui não tem nada para gente doce. Pergunta para todo mundo que já veio aqui. Se você está esperando uma coisa para gente doce, você vai se ferrar. Você vai demorar ainda mais uns 6 ou... As meninas vão me entender. Sabe aquela coisa clean, delicada, de loja de... Você tem que falar mais alto. Por que você está falando baixinho? Porque eu falo baixinho. De revista de decoração, sabe? Não. Nem em sonho... Nem em sonho passa perto do que é isso aqui, tá? Não é feito para ser hotelzinho, não é feito para ser bonitinho, não é feito para ganhar like de gente frouxa. Acabou. Atualmente... Lá no começo estavam reclamando que você xinga demais, você fala muito palavrão. Eu falo palavrão. Você chama as pessoas de idiota, de maneira. Você tinha prometido que você ia maneirar. É verdade. É o seguinte, se você vier para Forte agora... Porta de MDF branca? Nem sei o que é MDF, cara. Se você vier para o Forte agora, você tem que aprender umas coisas. A primeira, aqui não tem piso. Aqui não tem louça. Aqui não tem nada. A nossa pia do banheiro é um vaso. Não é um vaso sanitário, é um vaso normal. Não, é vaso, né? É vaso de barro. Aqui não tem uma pedra de pia, é feita de cimento. A gente joga uns ferros, joga cimento, concreto e virou a pedra da pia. Então, todas as pias, a pia do bunker, a pia daqui da biblioteca, a pia do banheiro, é tudo feito de cimento. Entendeu? Vaso. O piso é cimento. As paredes são cimento ou concreto. Não tem outra coisa. Não tem nada aqui que não seja material de construção básico. É ferro, cimento, concreto, areia, pedra. O que a gente conseguir bolar de coisa... Não, Nuremberg, não é cimento queimado. Não é cimento queimado, é cimento mais ou menos quase queimado, que foi o que a gente conseguiu fazer. Porque a gente também não é assim tão... fodão, eu fiz as coisas todas certas. Todas as paredes são blindadas. O lugar não é um lugar legal que você sente, fala, eu vou ouvir a natureza. Não, você não escuta nada. Se o mundo acabar, você não escuta daqui de baixo. Às vezes tem umas tempestades gigantes e a gente se comunica por comunicador. Se liga que tá chovendo. Aí alguém tem que sair de lá de baixo, vir para cá, olhar. Olha, tem uma tempestade, porque você não escuta trovão. Nada, não acontece. Entendeu? Você só escuta o sistema de alarme do bunker. É a única coisa que você escuta, aquele pip, ou a parte, como chama aquilo lá? Os no break, a parte eletrônica de segurança, as câmeras, aí você escuta. Você não escuta mais nada. Deixa eu falar uma coisa. O Feliciano tá falando que não viu mais nada de forjaria e ferraria. Feliciano, a gente está muito focado aqui na parte da construção. O pessoal não acredita muito. Aí ela tá aqui. Obrigada, viu? Ele me deixa para fora, às vezes. Eu nunca gosto de ficar dentro, mas às vezes ele me deixa para fora. Ele me empurra. A gente não tem...
semana passada, fazem 2 semanas que a gente está trabalhando, mais eu do que o Batata, porque o Batata ainda teve dias fora, de servente de pedreiro. Então, assim, eu que carreguei todos os tijolos para montar a laje. Aí depois ele ajudou na hora de encher e tal. Então, não está sobrando tempo para fazer esses outros projetos, mas assim que as coisas estiverem organizadas, fiquem tranquilos que vai Nosso voltar. elevador de massa. Nosso elevador de massa foi a coisa mais sinistra que você vai imaginar. Nós compramos 15 potes na padaria. Potes de manteiga. São uns potinhos assim. Né? Os carrinhos de massa iam chegando, a gente ia enchendo os baldes, passando de mão em mão, até o pote subir lá em cima. E aí a gente ia encher as vigas, encher as coisas todas. Nós enchemos 4 vigas nesse sistema. Só que para cada viga foram 5 massadas de betoneira, que são, cada amassada dá 4 carrinhos, são 20 carrinhos, você imagina quantos baldinhos? Foram milhões de baldinhos, mas pelo menos ninguém morreu. Quebrou, a gente ficou quebrado, mas ninguém morreu. Ninguém tá precisando agora, academia, por outro lado, nós temos aí um telhado que dá para você parar uma carreta em cima. Isso do mais fraco, porque o do bunker tem isso aqui, 40 centímetros de espessura. O de lá tem 55, né? O daqui está com 55 centímetros de concreto. Só para você ter ideia. Então, assim, eu ficaria com vergonha se eu falasse que eu estou fazendo uma base sobrevivencialista e o cara chegasse aqui e encontrasse uma tenda, sei lá, um negocinho de palha, então, de madeira. Não. Para vocês que estão esperando coisas do guia medieval, coisas que a gente começou a fazer da parte mais artesanal na oficina, elas vão voltar. A gente está com o projeto, por exemplo, de fazer na madeira todos os acessórios do banheiro, vai ser tudo feito em madeira. A fábrica de cimento agora vai ser reiniciada, porque agora a gente está com lugar para ela. Então, praticamente todos os móveis aqui vão ser feitos de cimento. Então, aí fogão, móvel, balcão, mesa que vocês vão vir para sentar aqui, é tudo numa fábrica de cimento. A gente já está fazendo moldes, eu tenho moldes espalhados pelo quintal inteiro, que está tudo cheio de viga ainda aqui. Eu mostrei no Instagram lá, tem um monte de, como chama aquele escoramento, que não está pronto, vai demorar ainda mais 14 dias para a laje normal e 21 para essa laje que a gente colocou aí dessa espessura. Então, vai demorar ainda mais 2 semanas, por isso que vocês não estão vindo para cá, ok? Por isso que essa última semana aqui, essas últimas 2 semanas, né, a gente fechou por causa do escoramento, tá perigoso aqui. Mas depois de 2 semanas, a gente volta a receber vocês. Agora, só para terminar o que eu estava falando. Se você vier para o Forte agora, tem um banheiro funcionando. Esse banheiro opera por biodigestor. Um biodigestor de 300 litros de água. Você vai vir para cá, você vai poder usar o banheiro normal, como um humano normal. Ele é feito para atender 4 pessoas. Ele não é feito para atender nós 4, mais vocês 30 que querem ver. Então, se você quiser tomar banho, você não vai tomar banho e jogar água no biodigestor. Você vai ter que tomar banho lá fora, na água do chuveirão. Do chuveirão de quintal. É isso. E pelo que eu estou vendo, tem algum vizinho que vai ver. Porque o menino escreveu lá que eu vou preso porque eu estou tomando banho no quintal. Como ela sabe, até agora a gente não descobriu. Então é lá fora que você vai tomar banho. Vai vestir teu biquíni, vai tomar teu banho lá fora e acabou. É assim que funciona. Não é uma casinha bonitinha, um hotelzinho, um Airbnb. Ainda não é, vai ser um dia. Mas por enquanto é assim. Ninguém morreu tomando banho sem calor até hoje. Você entendeu? Apesar de que, se você for burro o suficiente de ligar aquele chuveirão e entrar embaixo dele de uma vez, você vai parar no pronto-socorro, porque às vezes tem 100 e tantos graus de água que chega a ser fumaça dali quando o negócio o sol tá quente. Você não consegue tomar banho meio-dia ali, de tão quente que é a água. Isso sem ligar o aquecimento solar. Quando ligar, ela vai arrancar o couro da gente ali. Vocês estão entendendo? É assim que funciona. Você acha que meus filhos ficam chateados? Quem você acha que gosta mais disso aqui? Banho, eles já saem correndo e já vão para o chuveiro, e ligam o chuveiro e toma banho no quintal. É isso, o resto do banheiro é isso aí. Até arrumar os novos biodigestores e tudo mais, que estava tudo pronto, mas a tempestade de areia explodiu com tudo. Eu consegui comprar os tambores, falta agora grana para comprar os tubos e fazer toda a tubulação de novo, que perdeu tudo. Tá? Mas vai conseguir fazer, fica tranquilo. Mais tempo de máquina. Então, assim, já para o meio do ano,
Aí você vai poder vir até para dormir aqui, se você quiser. Tem que limpar lá no fundo, tirar aquelas pedras. É isso aí. Verdade, só que 2 mãos para fazer, e mais tudo que a gente tem que fazer na vida, é trabalho, cara. Não tem, ainda que a gente tenha conseguido manter uma média legal de vídeo para vocês, porque a gente tem se policiado bastante para fazer, mas tem muita coisa que quando a gente fala assim, nossa, isso aqui ficou tão legal, podia ter gravado, né? A gente acaba esquecendo. O colega nosso de Israel mandou uma construção de um bunker feito lá, um bunker civil, de um apartamento. Ou seja, presta atenção, é um bunker coletivo, tem um nome lá, Nimad, eu não lembro o nome direito, se tiver alguém aí que entende, lembra o nome, coloca aí. Demorou 6 meses para construir. 6 meses, um coletivo para prédio, assim, tipo, para várias pessoas se abrigarem lá dentro e ficarem lá dentro. Demorou 6 meses. É porque lá os bunkers são comunitários, né? Alguns são, né? Então, nesse caso, para, não sei, 40 pessoas, 50 pessoas, ou 10 apartamentos, eu não lembro direito lá, não li tudo. Eu fui mais para a parte visual da coisa. Eles demoraram 6 meses, só para você saber, para curar concreto, para fazer a coisa toda. A gente conseguiu um civil de uma família feito com material praticamente reciclado em 1 ano e... 8 meses? Não, 8 meses não, porque ele já está pronto há um tempinho, vai. A parte da construção já foi toda feita. Vai 1 ano, a gente demorou construindo. E ainda mais com abrigo de metal lá dentro. São 2, na verdade. Essa primeira parte aqui. Eu me envolvo na obra toda e para mim virou uma coisa só. Demorou alguns meses para acho que 8 meses. Para a Tramec entregar o nosso bunker de aço. Então, colocou o cofre lá dentro e aí nós começamos a construir em volta. E está sendo ainda, né? Agora o esporte agora sai metendo concreto. Você vira concreto em cima, assim, ó. Ah, Batata, o que eu faço com o concreto que sobrou da laje? Compramos 8 metros de concreto para a laje. Gastou 7,3 coisas. O que você faz com 0,7 de concreto? Peraí que eu já tenho um molde aqui. Já coloco os moldezinhos do lado do bunker, assim, ó. Que já está tudo com a ferragem pronta. E soca concreto lá, então as paredes vão ficando cada vez maior. É isso, não perde nada aqui, filho. Tudo se aproveita. Tudo se aproveita. Então, eu não sei quanto tempo a gente está nessa live, 1h36. Faz tempo. Mostramos o projeto, mostramos para todo mundo parar de falar, falamos do GD Plus para a gente arrecadar o dinheiro para o nosso projeto. É verdade. Temos que financiar, não tem outra pessoa que financia a gente, o único apoio que a gente tem é de vocês. Se você quiser apoiar a gente para valer mesmo, torne-se membro. É um trocadinho, é meio café por mês. Mas esse meio café, se mais pessoas entrarem e falarem, eu vou dar 4, 5 reais para Batata todo mês, cara, a gente vai conseguir botar esses negócios para funcionar muito rapidamente. Muito rapidamente. Nosso canal não é um canal hypado, não é canal que faz fake. Nosso tema é complicado, porque muitas vezes a gente tem que chegar aqui e falar para você, para que você está fazendo isso, Batata? É para sobrevivência. É uma base de sobrevivência real. A gente vai querer que você entre aqui e que você entenda isso, que aqui tem segurança, que aqui tem produção de alimentos, que aqui tem abrigo de verdade mesmo, não é fake, que aqui tem sistemas elaborados para que uma pessoa entre aqui dentro e deixe a porta fechar lá fora. E, além de tudo, a gente já tem que fazer algo muito legal para funcionar, porque não basta a gente chegar e fazer uma coisa que só a gente vai conseguir fazer. Tem que fazer de um sistema, de uma forma que você também consiga reproduzir aí na tua casa ou colocar dentro do seu projeto. Depois disso tudo pronto, aí sim nós vamos começar a ter curso de primeiros socorros. Já tem muito curso engatilhado. Tem muito curso que a gente falou que ia fazer, que a gente não vai mais fazer, porque eu mandei o cara ir se fuder. Eu mandei o Estrelinha ir se fuder. Mandei. Desculpa. É assim que funciona comigo. Combinamos com o cara, olha, vai ter um curso de ervas lá, você não podia vir falar das punks, não, eu vou e tudo mais. Cara, no meio disso tudo, enquanto a gente está trabalhando aqui, falei com o cara de novo, não, é claro que eu vou, eu acho muito legal, o seu público é maravilhoso. Na terceira vez que a gente comentou, falou, olha, agora, olha que legal, mandei foto, a gente está fazendo a área que as pessoas vão poder sentar, olha, colocamos a cobertura, vamos reagendar isso tudo. Você sabe qual é o cachê do cara para vir aqui falar 1 hora com você? Para ele sentar ali, dar 1 hora de aula, uma aula, na verdade, que é de 1 hora e pouco, não é? Ele pediu R$8.000.
8 mil. Ah, dá para você dividir entre umas 10, 12 pessoas e elas vêm aqui, eu falo com eles. Bem estrelão mesmo, assim, 8 pau. Fora o custo da viagem, hospedagem, tudo que o cara quer. O cara está aqui em São Paulo, no interior, hein? Para vir de lá até aqui, ele quer 8 mil reais por 1h30 de trabalho. Custo que a gente devia dividir entre todos vocês, tipo, R$1.000 de cada um para poder falar oi pro cara aqui. Ah, eu mandei ele pegar o curso dele e fazer. Você sabe o que? A gente acha outro especialista e o cara vem fazer um que não vai arrancar o nosso couro. Eu até acho certo o cara ganhar uma grana. Ah, mas R$8.000 para ele andar 100 quilômetros e fazer uma aula que ele diz que é gente boa, porque não é gente boa. Ele está querendo, sei lá, se fazer um ano de salário, que 8 meses é o Bruno 4 salários meu. O Bruno está perguntando se a gente já tem o valor estimado desse projeto. Você já fez o cálculo? Ah, cara, não. Eu não fiz porque ainda. não Até dá. porque eu não tinha entendido o desenho, ele fez agora. Não dá para fazer. Não dá. Se eu for fazer um cálculo estimado agora, entre tudo, 3, 4 mil reais. Vai sair mais ou menos para fazer tudo. Mas, esse é o básico. A gente pode trapacear. Sempre. A gente sempre pode trapacear. E quando eu falo trapacear, é correr atrás. Que se for 3, 4 mil, eu não consigo. Tá? A parte da máquina não tem como sair, ou a gente cava na mão, e coisa que eu também não estou afim nesse calor de 50 graus que está fazendo aqui. Então vai custar mais ou menos, máquina, uns R$300. Você vai gastar uns R$1.000 nesse tamanho de projeto, R$1.000 previsto de bloco ou tijolo, ou seja lá qual material que a gente conseguir achar que tiver mais barato. Agora, se tocar o telefone e tiver uma demolição e o cara estiver vendendo 1.000 tijolo por R$100, como a gente já pegou aqui, aí é outros 500. Aí vai ficar mais barato, mas a gente não pode contar com isso, correto? Aí vai reboco, revestimento. Vou precisar de alguém para me ajudar a fazer isso aqui, um profissional para fazer, porque eu faço, mas fica uma merda. Então, eu sei fazer, mas fica uma bosta. Não fica legal, tá? E no caso do tanque de peixe, quanto menos reentrância, menos coisa tiver ali, vai ser melhor para operar e para a água circular. Então, é melhor chamar alguém que entenda. Pois tá? É, Max, é a melhor coisa. Pelo menos fazer o acabamento. O Valdemir, que já vai vir aqui, ele já conhece o projeto todo. Tá? Então, muito provavelmente, pagar um profissional vai dar o quê? Uns 500 pau que ele cobre para fazer isso tudo. Tá? E, a partir daí, a gente vai ver se a gente consegue coisas ou não. Por exemplo, parte dos viveiros a gente vai conseguir com a loja do mecânico, que é parceiraço nosso, certo? Então, não sei se você sabe, tem um mundo de sustentabilidade lá na loja do mecânico e praticamente todas as telas, arame farpado, tudo se acha lá, certo? Então, isso tudo vai vir de lá. Bomba d'água, tem tudo. Nossa! De tudo quanto que é tipo. E é, tipo, muito mais barato que em qualquer outro lugar. Então, a gente usa nossos cupons lá e consegue pegar com um valor menor. Mas, ainda assim, é um valor. Você não tem como, por exemplo, comprar pela internet 10 metros de tela, como você compra na lojinha aqui do bairro. Você tem que chegar lá e comprar 25, 50 metros. Tá? Se você precisa de 25, um pouco menos de tela, é perfeito. Você vai conseguir por metade do preço que está na lojinha. Mas ainda assim é um custo. E a partir daí, você entra na segunda demanda, segunda parte, depois do tanque pronto, do processo pronto, é ir montando galinheiro, viveiro, tela. O que eu vou fazer nos canteiros? A minha ideia, se eu puder, se eu conseguir, não é regra, não posso garantir para você que eu vou fazer isso, porque eu não sei quanto de dinheiro vai gastar, e isso se enquadra nesses 4 mil. Se eu conseguisse grana, eu fazia os canteiros todos de cimento, de tijolo, tá? De bloco. Fazia as divisões, os canteiros todos de bloco, para ser tipo indestrutível. Que a pior coisa que pode acontecer é pegar uma tempestade como aquela que a gente pegou, que arrasou tudo. Então, eu já fazia tudo de cimento, mais alto. Eu não sei se quem vai vir aqui vai ser... Outro dia eu vi um comentário sobre isso. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Lá em casa, eu acho que a gente fez bem umas 8 ou 10 configurações de horta até a gente chegar no formato final. E ao longo do tempo e estudando, a gente gosta muito do reaproveitamento, tanto que a gente fez uma parte lá das divisões todas de garrafa PET. Mas ao longo do tempo, você percebe que
esses investimentos em alvenaria, que o nosso caso de sobrevivencialista é diferente da permacultura, tem uma outra um outro uso, na verdade. Um outro uso. Ele acaba se tornando, ao longo dos anos, muito mais eficiente, porque você não vai ter que refazer. É um custo um pouco mais alto, mas é uma vez. Por exemplo, nós fizemos um canteiro de bananeira. Então, vale a pena. Né? Nós fizemos um canteiro inteiro de bananeira. Talo de bananeira. Pegamos talo de bananeira e fizemos canteiros. Em um ano, você tinha que refazer tudo de novo. Aí, você vai lá e faz o canteiro de bananeira, coloca toda a irrigação certinha, montada, que muitas vezes você tem que usar a inclinação da terra, usar o ângulo, enfim, você instalou. Você tem que desinstalar tudo, e geralmente você tem perda quando você faz isso, para ir lá e fazer outro canteiro de bananeira que vai durar mais um ano. A gente não quer isso, a gente está tentando dessa vez, aqui no Forte, fazer coisas permanentes, tá? Então, eu não sei, se eu achar telha, por exemplo, de telha de barro, eu faço de telha de barro. Se eu achar tijolo, eu faço de tijolo. Eu vou querer que ela seja mais permanente, para não ter que ficar dando trabalho. Porque se tem uma coisa que desanima o peão, que não é agricultor, que não faz isso para ganhar vida e tal, ter que ficar fazendo manutenção e refazendo, não. Esse é para ser fodão, é para ser legal mesmo. No dia a dia, essa manutenção acaba exigindo muito tempo da gente. Exatamente. E quando você está fazendo isso na rotina ali, que você tem dentro, né, das suas atividades diárias, do seu trabalho, todo o seu dia a dia, você ter esse extra, acaba consumindo muito tempo, muitas vezes é cansativo e desanima. E eu já falei isso uma vez, muita gente não aprendeu porra nenhuma com a pandemia. Nada. Casa tem que ser legal. Casa tem que ser um lugar que você entra e fique lá um bom tempo. Xingaram. Você colocou videogame dentro do bunker. Coloquei. Porque os meninos podem passar horas tendo que ficar trancado dentro do bunker, então eles têm que ficar uma hora lá se divertindo. Você fez... você colocou televisão. Televisão, porque é uma das fontes de informação mais rápidas que você tem se de repente os russos começarem a bombardear o país. Não tem jeito. O mundo inteiro tem televisão dentro de bunker. Não adianta gente surtar porque, mas televisão não presta. Não, tem canais de notícia, tem um monte de coisas que você pode escolher lá dentro, até menos alternativas. Então, funciona. Sinal de internet na rede e fora da rede. Nós temos uma internet rural e nós temos uma internet, como chama? De cabo, né? Tá aqui, ó. Se vocês olharem aqui, tá as duas internets aqui, ó. Tá vendo? Uma de fibra ótica ali, e a outra que é rural, de antena. Isso vem do satélite, lá da puta que pariu. É uma merda, mas é comunicação garantida para sempre. Depois disso, vai ter antena de rádio. A ideia você tem que fazer um negócio que funcione. A gente quer gerar comida, ótimo, a gente aprendeu a gerar comida, a gente está gerando comida lá. Agora a gente quer gerar comida para nós, e para sobrar um bom tanto para mandar para quem quiser grãos e sementes crioulas e esse cultivo mais ancestral. Legal. Mas a gente também quer sair para comer uma pizza sem precisar ficar sentado lá observando galinha, fazendo isso o dia todo, porque na pandemia a gente podia fazer isso. Na pandemia a gente estava o dia inteiro trancado dentro de casa, dá tempo de fazer tudo. A horta mais bonita do mundo deu tempo, porque você não podia sair de casa. Agora você tem que sair para trabalhar, você tem que sair para cuidar da tua vida. Muita gente seguiu o nosso plano de pegar uma propriedade pequena, um terreno pequeno e tornar ele uma base sobrevivencialista, mas também não pode ficar o dia inteiro lá cavocando, passando roçadeira. Não, tem muita gente que vai só de final de semana, tem gente que tem 3 horas por dia, tem gente que não tem hora nenhuma, que vai ter que investir nisso sem gastar nada. A nossa ideia é essa, que seja bom e que poupe nosso tempo também, por mais que eu ame. É bem provável que eu passe o dia inteiro lá, mas eu passo porque eu quero e não porque eu preciso, senão o sistema não funciona. E essa integração que a gente vai fazer é para isso, para você que quer ter o sistema, mas não quer ser escravo dele, entendeu? Deixa eu falar uma coisa. Kátia, eu acho que eu não sei como funcionaria depois o envio para vocês, mas aguenta aí um pouquinho que eu vou pensar em alguma coisa para vocês do outro lado do Atlântico, da rifa. Deixa que eu vou bolar alguma coisa para a gente poder fazer. É verdade. Porque a nossa comunidade em Portugal está muito grande. Então, eu vou pensar em alguma coisa que a gente dê para a gente fazer, que seja aí com vocês, tá? E se eu esquecer, você me cobra.
É isso aí. E outra coisa, peraí, que agora eu vi um negócio ali. Giovanni, você tá aí ainda? Quem é o Giovanni? Da ufologia e sobrevivencialismo? Então, ele aí chegando agora, como eu faço para participar aí do GD Plus. Aí em cima você tem aí no chat em cima, você tem um Pix, vintão, tá? Se você quiser me dar 1.000, 1 milhão também, legal, obrigado. Quer dizer, você já deu um tanto aí, mas aí é sacanagem com o pessoal que está pagando 20, né? Você tem um desconto de 3 e 35% no YouTube, no Superchat. Você faz um Pix de 20, com o nome, telefone de contato. A gente vai esperar juntar um tanto, que a gente estipulou aqui, um número X de números, que pague pelo menos o GD Plus, e a gente tira um lucrinho, porque a ideia da rifa é exatamente essa, tirar um lucro para a gente poder botar o projeto para funcionar, e aí a gente vai pegar um saquinho com todos os nomes e sacar um, e o cara que sacou, a gente embala e manda para casa dele. É isso, né? Exatamente. O frete paga, a gente paga o frete. Exatamente. Aí a gente... O problema é que todo mundo que tentou comprar o GD Plus e não conseguiu, é isso que vocês viram mesmo. Você espera, às vezes, 3, 4 meses para isso chegar na tua mão. É assim mesmo. Então, às vezes, a gente não fez mais sorteios, porque essa porra demora para chegar de lá da China. E começaram a embaçar tudo que você puder imaginar. As panelas demoraram para chegar, e foi por isso que a gente pegou as panelas da Stanley, que estão chegando. Tem um lance de não poder mais chegar kit de panela e tudo mais, então a gente correu pro lado da Stanley. E esse negócio aqui é um que tem gente empatando para não chegar. Porque por que o cara vai comprar 10 placas solares de R$1.000 cada uma, se ele pode ter um sistema de emergência pequeno dentro de casa operando? Tinha alguém aqui que agora me fugiu o nome, que perguntou da diferença se esse GD Plus estava melhor do que o antigo. Tem um vídeo, e tem um vídeo que é Luz Misteriosa, tá na capa, de uns 2 ou 3 meses atrás, onde a gente mostra os dois. Mostra o antigo e mostra esse aqui é muito mais potente. Então, aquele lá era 5.000 mAh. Esse aqui eu acho que é de 20.000 mAh, ou seja, 4 vezes mais forte. A lâmpada dele é mais forte, a luz dele é mais forte. E aqui mesmo ele fala, uma lâmpada 30 horas, 2 lâmpadas 15 horas, 3 lâmpadas 12 horas. Quanto tempo você fica com a luz acesa na tua casa quando você chega do trabalho? Das 6 até as 11, você vai gastar 7 horas. Então, uma carga dele dá para, 2 dias. No acampamento, que a gente geralmente faz lá embaixo... É a melhor coisa. Cara, uma carga dele dá 3 dias de iluminação noturna. Você abre o conjunto dentro do acampamento, você monta ele ali, dessa caixinha que você está vendo aqui. Tá? E a gente ainda mostrou... Pra gente ainda que tem sol na maior parte do ano... Já era. Você monta ele ali fora, ele carrega, você pode abrir no modo lampião para cozinhar, acampando, certo? Agora imagina na tua casa. Você tá no apartamento, é perfeito, você bota a placa na janela de vidro ali, ela carrega durante o dia, quando você chegar lá, você tem 18 horas de luz, independente do apocalipse que acontecer. É totalmente off-grid. E, quanto tempo tem aquele? 8 anos? Está 8 anos funcionando esse negócio. Por aí, eu ainda uso ele. Eu tenho um desse bonzão e tal. Tem 2 no bunker montado, tá? Esse daqui tem um em casa montado. Mas o nosso kit de acampamento e o kit do carro, que é o kit que a gente usa para viajar e tal, é o antigo ainda. É o antigo. Tem 8 anos e ele funciona. Não queimou nenhuma lâmpada. Ele continua funcionando. Ele dá 2 ou 3 cargas no celular, não é? Não. Aquele lá dá uma. O antigo não tem a entrada de celular. Tem que colocar aquele outro negocinho. Ele tem lá. O USB dele é na frente aqui, ó. Ele tem sim. É que o celular agora tá diferente. Tem celular de 5.000, de 3.000 e tudo mais. USB. É que esse aí tem já outra entradinha. Esse aqui já vem com um lugarzinho para o celular. Aquele lá você tem o USB, que carrega qualquer coisa. O meu celular é vagabundo, é tipo 1.000 AMH, minha bateria não dura nada. Ele dá 2, 3 cargas fácil, assim. O dela, o seu mais novinho, que tem 5.000 de bateria, dá uma carga completa nele e ainda fica com a luz acesa um tempo. É bom o negócio, é de verdade o negócio ali. Se você está em casa, deu merda, você liga ele bota ele lá para fora, enquanto ele vai carregando a bateria, o power bank, ele também já carrega as outras coisas que você tem, porque sobra energia. E é desse tamanho que vocês estão vendo aqui, ó. É isso aqui só, é só isso. É o sistema todo, é esse aqui. Você leva isso aqui para qualquer lugar. Dá até
sinceramente, eu já fiz um vídeo da nossa maleta, eu tenho uma malinha que eu substituí isso daqui, porque não é legal carregar ela aqui, tá? Essa maleta aqui é papelão, vocês estão vendo? Não tem uma caixinha para ela, mas eu comprei uma maletinha da Patola, eu comprei as baterias recarregáveis, que acho que foi da Croster, não foi? Aquela verdinha lá. Eu tenho 3 lanternas, esse sistema aqui lá, e ele, durante o dia, ele recarrega todas as lanternas. Ele recarrega a bateria dele e 3 lanternas, para mim, por exemplo. 3 conjuntos de pilha, tá? Recarregou, já era. Você fica com 3 lanternas para sempre e mais a iluminação ambiente ali, com o modo lampião, que é bem forte, tá? Você fica com o sistema completo, solar completo, você não precisa de mais nada. Ô, Ana, esse é para coisas pequenas, assim, para um celular, para uma pilha, não dá para manter um freezer, não. Não, freezer nem pensar. Ela tem, para coisa pequena. Emergência. A iluminação, por exemplo, para você não ter problema de... Essa versão tem rádio, então tem um rádio AM, FM. E tem MP3, cabe MP3 lá dentro, toca, você põe cartãozinho para ouvir música, essas paradas todas aí. Eu não usei. O dia que eu usei, eu não fiquei muito com ela, porque eu gosto de acampar ouvindo música sertaneja. Né? A Raposa odeia. Então, quando a gente está indo junto, a maioria das vezes, eu não estou mais ouvindo muita música caipira. Então, não estamos usando para ver o quanto dura o MP3. Não fiz esse teste, de boa. Alguém aí faz e conta para gente. Mas, basicamente, para energia, para cozinhar, para manter a área de acampamento livre, em casa, quando acaba a luz, nossa, gente, vocês não têm noção do tanto de perrengue que a gente passa aqui. Caiu um raio na portaria do condomínio, só para você saber, fritou tudo que tinha aqui dentro, tá? E a gente estava de boa lá no bunker, nem viu, porque o bunker todo iluminado com isso. Liga ele, todo o sistema fica para dentro, lá em cima fica só a plaquinha solar. Tá? Pessoal, eu acho que o último que eu comprei eu paguei 240, se eu não me engano. Sem... Foi mais ou menos. Mas tem essa variação de dólar que é o inferno também, sei contar, né? Faz tempo já que eu tem uma variação que é do capeta. Então a gente chega aqui e fala o valor, fala, pagamos R$300. O cara vai ver tá 500. Vai ver de novo, entra num site qualquer e acha e não chega. Aonde a gente compra, que é seguro, cada vez é uma coisa. Você paga 300 pau, mas pagamos há 3 meses atrás. Só agora que chegou. É sempre assim. E aí não adianta, você vai lá ver outro valor. Mas não se preocupa porque você vai ganhar, porque você vai fazer seu Pix, nome, telefone, e aí você concorre ao GD Plus do Guia de Sobrevivente. Do Guia de Sobrevivente não, né? O GD Plus da GD Plus mesmo. Valeu? Gente, vamos encerrar, Raposa. 2 horas. Vamos. Tem um compromisso, ó. Que compromisso que você... eu sei. Eu tenho compromisso. Eu sei qual é o seu compromisso agora. Não é um compromisso de verdade no feriado, não, tá? Mentira. É um compromissinho, mais ou menos. É um compromisso sério. Mas amanhã tem mais. Ela tá preocupada com a cachorra dela, a verdade é essa. Mas amanhã tem mais. Amanhã à noite tem live, às 8h30, com tema normal, tá? Tema normal? É o tema normal do guia. Aliás, se vocês gostarem do café com batata ao vivo, a gente pode fazer mais vezes. Que de vez em quando a gente faz. Pega um feriadão e faz. Espero ter respondido. Ana, boa pergunta. Você me faz cada pergunta. Você acha realmente que eu lembro qual site chinês que eu comprei essa parada? Você acha mesmo que eu faço isso? Eu fiz a busca no Google, fui lá e falei, acho que é esse aqui, né? E fui embora. Não tem um site que eu comprei. Valeu? Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Lembrando que a gente brinca, a gente fala besteira, mas, de fato mesmo, o que a gente faz aqui é literalmente para poder gerar mais conteúdo. Nosso canal é bem zoado, com CPM lá embaixo, com temas que a galera não gosta, que a molecada odeia, e que, principalmente, as ovelhas adoram esculhambar, chamando a gente de paranoico, maluco, esse tipo de coisa. Não tem a monetização que a gente precisa para poder botar os nossos projetos em andamento. A gente conta realmente com a sua assinatura no canal, com as suas doações e com ações como essa daqui. E de pouquinho em pouquinho, a gente consegue. Deixa eu só reforçar, Denise, pode ser a qualquer momento, a gente deve fazer o sorteio na outra live, né? Eu acredito que não vai... quem me dera a gente chegar amanhã então e ter... pode ser a qualquer momento, valendo, a gente vai contabilizar a partir de hoje,
essas doações, estando lá nome e o telefone para contato lá na descrição do Pix, a gente já sabe que é do sorteio. A gente tem que bater pelo menos o valor que a gente pagou e mais um pouquinho para poder valer a pena, porque se não for, para ter prejuízo nem rola. Então, por isso que a gente não vai colocar. Para quem está perguntando, o Pix é no valor de R$20, está fixado aqui na... Trocado, pô. Trocado. É um café. Como chama? No topo do chat. Aqui no topo do chat, e o nosso contato, o nosso Pix também está aqui na descrição do vídeo, se você está assistindo depois, ok? Exatamente. E ajuda a gente aí a fazer um projeto legal para quando você chegar aqui, você ficar orgulhoso do Batata. Exatamente. Porque nós somos muito orgulhosos dos nossos seguidores. A gente é. A gente consegue Aliás, fazer... eu tenho recebido cada foto, recebi hoje... Eu também. Eu não sei se ela tá ali, tá aí. Eu nunca lembro se é Celi ou Ceci. Eu vi o projeto dela começar do zero, e aí hoje ela mandou as fotos da tilápia, você viu? Sim, vi. Muito legal. Esse desenho que está aqui, eu vou passar essa caneta aqui de desenho em cima dele. Ele falou que estava faltando uma pentel. Não tem uma pentel, Clência. Você pode me mandar... Clência, você pode me mandar uma pentel de presente que eu faço um monte de desenho para você. Você acha que eu deixo de comprar uma pentel? Agora, eu tenho uma Uniball. Essa aqui é legal para desenhar também, para caramba. 0.5. Eu vou redesenhar por cima aqui, né? Usar esse desenho como referência. E eu posto isso daí para vocês lá no Instagram. Aí vocês podem ver o projeto. Na verdade, eu vou até fazer diferente. Eu vou postar lá no site, junto com essa live aqui. Porque tem muita gente que estava falando, não tem Instagram, não sei o que, não uso rede social. Então a gente posta no site que aí fica mais fácil. Ou até aqui no YouTube também, coloca aí uma imagem só para... Passa rápido no YouTube, né? Mas aí quem entrar para assistir lá pelo site já vê e já... Mas é importante vocês saberem como funciona a cabeça da gente, que a gente é cringe mesmo e faz as coisas tudo no papel e caneta, como antigamente. A gente está mais focado aqui, meu chapa, nem ficar aprendendo a fazer desenho, não. Porque ficar só desenhando não te leva a lugar nenhum. Chega uma hora que você tem que meter a mão na massa, pegar a pá, cavar, e a gente é bom nisso. Eu tô aqui, ó. A gente é bom em, ficar com as mãos tudo estouradas e botar os buracos para funcionar. Ixi, tudo começa com buraco, mulher. E a gente vai ter que cavar um buraco. Isso. A gente tem que cavar. Você também vai começar com os ódiozinhos? Vou mandar você pro Twitter. Lá que... É que o menino que eu perguntei, ele até sumiu. Porque ele falou que era melhor você começar a se prostituir para ganhar dinheiro ao invés de ficar pedindo esmola na internet. Aí ele falou isso aqui? Falou. Aí eu perguntei se ele estava aí, porque eu ia contar para ele que a gente já Nossa! Você nunca pegou uma live que a gente falou do canal do Xvideos e do OnlyFans? Peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Eu sou super simpático com esse tipo de hater. Ele falou que é melhor eu me prostituir. Por que você não foi se prostituir? Em vez de ficar pedindo esmola? Ganhar dinheiro. Tá bom, eu topo. Assim. Eu topo. A partir de hoje, eu sou Suzenão a puta. Eu topo. Faz o seguinte, me manda o lugar onde sua mãe está trabalhando. Eu vou lá trabalhar com ela. Ok? Que tal, hein? É isso. E eu vou me prostituir lá com a mãe dele. Deixa eu responder pergunta séria agora, Lucas. Não, chega. Não, é que eu gosto eu sei que eu tenho que ir, mas eu gosto de responder. Lucas, a gente tem uma série de vídeos aqui de combustível, não só do combustível sólido, como combustíveis alternativos, mas aí, já emendando, que alguém me pediu o nosso Telegram, é o Oficial Guia do Sobrevivente. Essa semana que passou, eu coloquei uma lista de todos os vídeos de combustível sólido, oh, meu Deus! De combustível alternativo, de como cozinhar sem gás. Tem uma lista lá que deve ter uns 10, 12 vídeos. Então, vai lá que você vai ver um atrás do outro. Assim. Eu vou falar uma coisa do fundo do meu coração para todos vocês. Que faz quase 12 anos que nós estamos no YouTube. 12 anos. Tem gente que segue a gente desde o começo aqui e nós nunca falhamos um projeto. Nós nunca começamos e erramos, nós nunca viemos aqui e falamos, olha, a gente vai desistir depois que a gente pegou doação de dinheiro de ninguém. Nunca. A gente sempre fez do início ao fim e fez exatamente aquilo que a gente se propôs a fazer. Nunca falhou. A gente nunca teve esse problema. Então, as pessoas que acompanham o canal há muito tempo sabem que se participar de uma rifa, fizer uma doação, qualquer coisa, que eu vou fazer mágica com isso.
eu vou literalmente pegar e entregar tudo que vocês gostam de ver, justamente porque eu sei que vocês acreditam no que a gente faz. Então, eu não preciso provar nada para vocês. O guia do sobrevivente se prova. Ó, há 10 anos atrás, quando todo mundo estava de mimimi, falando de, olha, para você ser sobrevivencialista, você precisa ser atleta, a gente estava falando de sustentabilidade. Enquanto todo mundo ficava inventando modinha para poder falar de sobrevivencialismo por aí, a gente estava falando de sustentabilidade. Enquanto os outros estavam trazendo conteúdo de dando tiro, fazendo isso, nós estávamos cavando, plantando árvore e transformando nossa casa num lugar sustentável. Quando a gente decidiu que era hora de expandir, a gente fez exatamente aquilo que a gente se propôs. Vamos fazer no nosso tempo, vamos fazer de uma forma que dá para todo mundo fazer. Eu sei que tem gente com grana no canal, que por eles a gente acelerava tudo isso daqui, porque ele pode fazer, a gente não consegue. A gente consegue com aquilo que a gente tem, e por incrível que pareça, na tua cabeça, nós somos muito iguais a vocês. Muito iguais. A diferença é que nós estamos 10 anos aqui entregando conteúdo. E, cara, se eu chegar aqui e falar, eu quero dinheiro para comprar um porco e assar, alguém vai participar. Então, eu não preciso vir aqui mentir para você que eu preciso de ajuda para começar um projeto desse calibre, que vai ser aberto para todo mundo, porque as pessoas estão vindo aqui. Eu não preciso mentir para vocês. Se eu quisesse dinheiro para comprar um porco, eu ganhava. Eu ganhava mesmo. Já ganhei dinheiro para falar, toma, compra um presunto lá, compra um porco, você merece um bacon. Eu mereço um bacon mesmo. Eu mereço um sanduíche de bacon. Já veio gente aqui que trouxe uma manta de bacon para mim. Então, eu ganhei meu dia. Dá licença um pouquinho, deixa eu sair. Não sai não. Eu vou sair. Termina aqui que a gente... 2h06. Não precisa nada. Não precisa nada. Não, eu preciso, de verdade. Ela está com uma cachorra desesperada lá. O filhotinho dela. O filhotinho dela. Parece um leão, um cavalo, aquilo lá. Minha neneia. Voltou o Suzanão. Cara, a gente sempre fez... Suzanão da sustentabilidade. Todos os projetos foram feitos, todos os projetos foram mostrados aqui, e na maioria das vezes até os valores que a gente gastou, a gente veio prestar conta aqui. E não tem ninguém que me chama, particularmente, falou, quero doar um dinheiro para o guia. Para qual projeto? Sempre foi assim. Foi ou não foi? Onde você quer que eu coloque essa grana? Faz aí o tanque de peixe, faz a não sei o quê. É sempre assim. Quando a gente pega a doação de algum sobrevivencialista que está financiando ou ajudando a financiar, a gente sempre pergunta para qual projeto que é. Porque, às vezes, a gente tem o projeto, por exemplo, para o trator, mas a gente não tem o projeto para o peixe. Aí entra alguém aqui e ajuda a gente com o peixe, porque o cara tem interesse em fazer a criação na casa dele. A gente vai e consegue fazer, e a gente nunca destinou isso para outro caminho. Nunca. E a hora que for ganhar dinheiro, eu vou ganhar dinheiro de verdade. Eu estou construindo uma cozinha gigante aqui. Sabe o que eu vou fazer? O dia que você vier aqui, você vai fazer curso, né? Vai falar com essas estrelinhas, com esses bambambam que vão vir aqui dar curso para você. Eu não vou estar nem aí. Eu não vou estar lambendo esse cara. Eu vou estar fazendo uma puta de uma feijoada ou assando um pernil gigante ali, só para ficar olhando a tua cara. Hoje não pode comer carne, não, deu vontade de comer um lanche de pernil agora. Enquanto você vai estar lá naquela aula, aprendendo a, sei lá, plantar coisa, ou mexer com tilápia, ou erva, ou punk, ou seja lá o diabo, primeiro socorro, sabe o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar picando alho e jogando no carvão, assim, ó, só para você ficar com fome. Aí eu vou chegar para você e vou falar que é 30 pau a feijoada. Quero ver se você não gasta comigo. É assim que eu vou ganhar dinheiro. Eu ganho dinheiro com trabalho, meu chapa. Eu não ganho dinheiro para mim. E esses 30 eu vou gastar tudo em bacon. Aí sim. Quero ver se você consegue ficar aqui 2 dias acampado aqui, enquanto eu asso uns pernil, do meu pernil, ou os meus carneiros rodando no espeto, ou os panelão de comida. Você vai... Quanto é o evento, Batata? É R$80. 120 com alimentação inclusa. Pronto, ganhei dinheiro já. Vai ter 30 pessoas aqui. Num dia de trabalho eu ganho R$400. Para mim tá bom para caramba. É mais do que eu ganho lá por dia onde eu trabalho. Vá. Você acha que eu não vou fazer uma cozinha filé aqui para isso? Vou. Então, relaxa. Que eu tenho meus planos também. Não sou tão bonzinho assim. Valeu, gente. Muito obrigado. Valeu a todos que ajudaram. O apoio cultural continua. O Pix está aqui em cima, aqui embaixo. Valeu, ajude a financiar projetos que você vai curtir demais assistir. A gente se vê no próximo, tchau. O que é criança que você quer? Que tá com fome, né? Tá com fome, vamos. Pelo amor de Deus.
Meu Deus, que prejuízo que dá ter filho. Vocês comem demais. O pecado. Tá crescendo.